Existem muitos jogos no mundo e muitas pessoas de todo o mundo os adoram, porque é uma grande oportunidade para fazer uma pausa em várias preocupações. Esses jogos incluem RPG Online, conhecido como o melhor jogo de realidade virtual. Este jogo utiliza uma cápsula especialmente desenhada para enganar os 5 sentidos e tornar a experiência indistinguível da realidade. A tecnologia de digitalização patenteada permite criar um avatar que corresponda perfeitamente ao usuário. E tudo isso combinado com a mais recente inteligência artificial, que faz com que os monstros se comportem como se tivessem sentimentos reais. RPG Online oferece uma experiência divertida, relaxante e sem estresse, e acabou sendo relatado que o jogo foi classificado como número 1 em termos de usuários e recebeu apenas ótimas críticas. Devido à popularidade da RPG Online, as pessoas começaram a acompanhar as ações dos melhores jogadores. Mas um dos jogadores foi observado de perto e era um guerreiro de nível 50, Bartz. E havia uma razão pela qual ele atraiu mais atenção do que outros jogadores importantes. Isso porque criar grupos neste jogo é de bom senso, e Bartz era um jogador solo hardcore que derrotou um dragão. Claro, muitos rumores diferentes começaram a circular em torno do homem que se tornou tão popular. Alguns acreditavam que esse jogador estava ligado aos desenvolvedores ou que era um filho rico que havia investido uma fortuna no jogo. No entanto, sua verdadeira identidade acabou sendo o desempregado Kang Yuan, e ele não era nada como os outros o viam. O próprio jovem não entendeu de onde vieram tantos rumores por causa da vitória sobre o Dragão de Luz, e então pensou que um verdadeiro caos estava acontecendo nos fóruns enquanto ele visitava sua avó. Por fim, Kang voltou a entrar no jogo, mas o que aconteceu a seguir desanimou o jovem. E enquanto o jogador não entendia o que estava acontecendo, outros começaram a apontar o dedo para ele, zombando dele. Teve também quem simplesmente decidiu que o saco do cara tinha ficado preso nos rolos, então se apressou em se afastar dele. Muitos já haviam começado a sussurrar que precisavam reclamar desse jogador, mas ele começou a garantir a todos que se vestiria agora. Mas algo deu errado, porque quando Kang entrou em seu inventário, percebeu que estava completamente vazio. O jovem ficou chocado com a falta de todos os seus itens, então começou a procurar o botão de relatório de bug. Foi então que o cara percebeu que agora o jogador chamado Bartz era um novato de primeiro nível. Por causa disso, Kang gritou tão alto que os gritos se espalharam por toda a área. Portanto, sua mãe correu imediatamente até o rapaz, perguntando o que havia acontecido, sugerindo que um ladrão havia entrado na casa deles. E a mulher viu o filho, que estava de péssimo humor. O jovem explicou tudo para a mãe assustada, dizendo que sua conta havia sido hackeada. Enquanto a mulher absorvia as informações recebidas, seu rosto ficava cada vez mais insatisfeito a cada segundo. Tudo porque An tinha feito barulho por causa de algo tão estúpido, embora ela esperasse que ele já começasse a resolver sua vida, assim como prometeu quando abandonou a faculdade. Porém, agora o cara fica em casa o dia todo e só dorme nos intervalos da escola do serviço público. Então a mãe disse que nesse ritmo ela logo teria uma convulsão. Mas a mulher não o ajudou a lidar com a dor, então o jovem sentou-se e ficou triste, pois gastava muito tempo e energia por conta dele. Mas Bartz era o melhor jogador solo, que muitos admiravam e chamavam o jogador de lobo solitário ou guerreiro solitário e matador de dragões. Na sequência, o jovem ligou para a empresa DreamHack, onde o jogo foi criado, para avisar que havia sido hackeado. Kang explicou que enviou uma mensagem de erro e recebeu uma resposta de que estava tudo bem com a conta, embora isso não fosse verdade. Em seguida, a voz esclareceu todas as informações sobre o jovem e respondeu que estavam realizando uma verificação, então o jogador precisou esperar 1 minuto. Depois disso, o cara foi informado de que seu personagem foi criado há 4 dias, então nada suspeito estava visível na conta, mas Kang continuou a provar que Bartz foi criado durante o teste beta aberto, e seu nível foi redefinido e as coisas desapareceram. Acontece que o personagem de que o jovem estava falando foi excluído há 5 dias, embora Kang tenha estado na casa da avó durante toda a semana passada e não tenha entrado no jogo, o que significa que ele foi hackeado. O jogador foi informado de que seu sistema de segurança é de classe mundial, então o problema pode ser devido ao mau gerenciamento de dados pessoais. A empresa deles recomenda alterar a senha todas as semanas para evitar tais situações, então toda a culpa recaiu exclusivamente sobre o jovem. Além disso, se Kang ler atentamente o contrato do usuário, entenderá que a empresa não se responsabiliza por problemas causados por vazamento de informações pessoais dos usuários. Essas palavras irritaram muito o cara, que entendeu que como não foi ele quem deletou o personagem, mas sim ele desapareceu, então foram os hackers.
E embora o jovem não saiba quem fez isso, ele decide que com certeza encontrará essa pessoa e depois se vingará dela. Com isso, a noite chegou na cidade e a luz ainda estava acesa no quarto do rapaz. Foi então que seu irmão veio ver o jovem, pois sua mãe lhe contará todas as novidades. E o adolescente encontrou o irmão, que, com um olhar triste, lembra de seu personagem, como se fosse uma pessoa real. Depois disso, Khan ofereceu uma bebida ao irmão, e ele decidiu que o jovem estava completamente louco, pois o menino era menor de idade para beber algo assim. O menino notou que seu irmão havia enlouquecido enquanto se preparava para o concurso público e depois acrescentou que sabia que o irmão mais velho iria ser reprovado e confirmou que realmente havia reprovado. O jogador explicou ao irmão que hoje foi o dia em que perdeu a sua alma gêmea e naquele momento não conseguia pensar em mais nada. O adolescente apenas pensava que seu irmão mais velho era um completo perdedor que jogava o dia todo. Mas o menino entrou porque sua mãe pediu que ele trouxesse uma concha lá embaixo, então ele quis que Khan fizesse isso. E quando o jogador tentou jogar tudo no mais novo, ele respondeu que não podia, porque precisava de aulas extras, ressaltando que ainda era um estudante, mas o irmão estava simplesmente desempregado. An pensou em como seu irmão Youyun não respeitava seu irmão mais velho. Além disso, o cara sentiu que seu irmão mais novo o estava desprezando, o que era ofensivo para o jovem. Portanto, o jogador foi até seu pai para lhe dizer que sua mãe lhe pediu para trazer uma concha. Quando perguntaram ao jovem o porquê, ele respondeu que parecia que o antigo havia quebrado enquanto a mulher cozinhava arroz. O homem não sabia o que fazer com a concha para que ela quebrasse durante o cozimento. Khan respondeu que todos os itens têm uma margem de segurança, mas é improvável que sua mãe se importe com isso. E então o jovem começou a pensar nas palavras que acabará de dizer, focando na margem de segurança. Inesperadamente, essas palavras deixaram muito feliz o jovem, que começou a sorrir com seus pensamentos. Ficou claro que An havia inventado algo que poderia ajudá-lo, então ele estava simplesmente radiante de felicidade. Depois disso, o jogador saltou da sala na velocidade da luz, o que surpreendeu seu pai, que simplesmente não entendeu o que acabará de acontecer. Na sequência, o homem só conseguiu gritar para o filho fechar a porta atrás de si. Acontece que o cara lembrou que RPG Online tem um sistema de durabilidade de itens, e todo mundo gasta durante o uso. Como resultado, quando a força chega a zero, o objeto, logicamente, quebra. Portanto, os jogadores procurarão ferreiros que possam consertar todos os itens com antecedência. E nesse quesito tudo depende do nível, porque quanto mais caro e melhor o equipamento, melhor deve ser o ferreiro em quem se pode confiar. O jogador pensou no que aconteceria se aparecesse um ferreiro que consertaria coisas por quase nada. Afinal, todos levariam seus itens para Khan, e Bartz estava equipado com equipamentos de primeira classe. O hacker não poderia simplesmente jogar fora todos os itens, pois assim teria perdido muitas coisas valiosas. Acontece que se o invasor vendeu tudo antes de excluir o personagem, ele poderá ser encontrado na sequência dessas vendas. Portanto, Khan decidiu iniciar um novo jogo para encontrar o hacker e depois se vingar dele. O cara foi recebido por uma criatura desconhecida que cumprimentou o jovem calorosamente. Em seguida, perguntaram ao jovem se ele queria entrar no jogo RPG Online, e então ele respondeu que criaria um novo personagem. O jogador teve que escolher o aniversário do personagem, porém, ele disse que o dia deveria ser aleatório, e no final acabou sendo 4 de abril. Em seguida, perguntaram ao jogador se o nome também seria aleatório, ao que ele respondeu negativamente, pois queria nomeá-lo ele mesmo. Isso fez An pensar, porque ele gostaria de algo curto, mais forte, como Bartz. Depois de algum tempo pensando, o jovem decidiu que chamaria seu personagem de Zack. Depois disso, o jogo começou a carregar, então faltou muito pouco até o cara começar a implementar seu plano de vingança. Com isso, os portões começaram a se abrir e um personagem chamado Zack foi criado, exatamente como o jovem queria. Então Khan decidiu que Zack se tornaria o nome do melhor ferreiro do jogo RPG Online, pois estava confiante em suas habilidades. Mas, ao iniciar o jogo, o jovem percebeu que não tinha chance de se tornar o melhor ferreiro e toda a confiança evaporou instantaneamente. E tudo porque este trabalho exige força e resistência infinitas, o que significa que ser ferreiro não é fácil. Esta atividade não é algo que qualquer jogador, mesmo mais fraco e preguiçoso, possa desafiar. Depois disso, o ferreiro Smith Pabuchi, que não era um jogador de verdade, disse que Zack entendia tudo, então agora deixe-o sair dos ferreiros. Ficou claro que o jovem não era bem-vindo naquele lugar, porque lhe disseram para sair dali o mais rápido possível. Assim, todo o plano do cara falhou,
apesar de Khan nem ter tido tempo de fazer nada. Existem duas maneiras de obter uma profissão de manufatura na Arpedia, uma delas é comprando um livro de habilidades. Ou você pode aprender trabalhando, que foi o que o jovem tentou fazer. O segundo método permite ganhar dinheiro e experiência na profissão, mas todos evitam. E tudo porque os artesãos do jogo têm personagens estranhos. Acima de tudo, An tentava evitar Pabuchi, pois sempre ficava bravo com o cara sem motivo quando ele vinha consertar o equipamento de Barks. Mas agora o jovem estava completamente sem dinheiro, então ele realmente não tinha escolha. O cara pensou que as missões para mudar de profissão deveriam ser possíveis de completar. Portanto, Khan entrou corajosamente na forja, gritando que gostaria de se tornar ferreiro. Então ele foi recebido por um ferreiro, que começou a se aproximar do rapaz para iniciar um diálogo com ele. O jogador admitiu ao homem que queria ser o melhor ferreiro do mundo e por isso veio para este lugar. E então o personagem respondeu a Zack que ele não tinha chance de se tornar o que queria. O ferreiro explicou tudo dizendo que só de olhar já ficava claro que o jovem nunca aguentaria, mesmo que não houvesse cheques. Por isso, o jovem começou a pedir ao personagem que mandasse o jogador fazer alguma coisa, pois o cara queria mostrar o que sabia fazer. O homem concordou em atender ao pedido de Khan e, portanto, levou a um grande número de árvores derrubadas, dizendo ao jovem para cortar lenha delas em um dia. E se o jovem conseguir dar conta dessa tarefa, só nesse caso o ferreiro reconsiderará sua decisão. O cara ficou chocado com a quantidade de toras que viu, pois ficou claro que era muito difícil fazer isso em um dia. Vendo a indignação do jovem, o homem respondeu que poderia recusar se não quisesse. Mas o cara não queria desistir tão fácil, então começou a cortar lenha, porém, não conseguia nem acertar a tora. Khan ainda não recuou, tentando completar a tarefa que o ferreiro lhe havia dado, mas ainda não conseguiu. Foi difícil acertar o tronco, pois ele, como se estivesse vivo, evitou o golpe de todas as maneiras possíveis. Não ficou claro por que um jovem deveria fazer isso, porque outros foram imediatamente ensinados a trabalhar com um martelo. E então outro cara se aproximou de Khan, que ouviu a insatisfação do jogador, e disse que lhe parecia que era simplesmente uma questão de parentesco. Acontece que o estranho também era aprendiz de ferreiro e explicou a Khan que a data de nascimento determina o parentesco com diferentes profissões. Só nesse momento o jovem percebeu que a escolha da data de nascimento era muito importante, pois agora o início da extração havia se tornado muito mais difícil para ele. E o estranho sabe disso porque, assim como Zack, ele está preso neste lugar por causa de sua data de nascimento. O cara não sabia de uma coisa tão pequena, então agora começou a pensar em criar um novo personagem. Mas no final o jovem decidiu que por já ter atingido o 10º nível seria difícil começar tudo de novo, por isso precisava se concentrar na tarefa. O ferreiro certamente aceitará o jogador como seu aprendiz se ele cortar madeira, então você precisa tentar. Graças aos seus esforços, Khan ainda conseguiu completar a tarefa em um dia, embora estivesse muito exausto por causa disso. E como o cara conseguiu, ele perguntou ao homem se ele iria ensiná-lo agora, ao que o ferreiro respondeu que não iria mesmo. Depois disso, o jovem recebeu uma nova tarefa, que incluía ir à mina Runkel e extrair 10 pedaços de carvão negro. A mina Runkel foi recomendada para jogadores com nível acima de 15, pois ali existe um chefe de campo, um javali furioso de nível 45. Para o jovem, essa era uma tarefa quase impossível, pois ele estava apenas no nível 10, então o ferreiro deu-lhe uma espada com ele. Depois disso, o homem repetiu novamente que Khan poderia recusar a qualquer momento, e ele, por sua vez, não entendia o quão ruim era seu relacionamento. Com isso, o jogador concordou e perguntou ao ferreiro se ele realmente prometeu levar o jogador como aprendiz, com o que o homem concordou. Então o cara recebeu a incumbência de ir até o local marcado pelo ferreiro Pabuchi e extrair carvão negro. E, novamente, o jovem não conseguiu na primeira vez, por mais que tentasse. Então amparou e pensou no fato de que este não era um jogo onde a simples força bruta funcionaria. Por isso, o jovem decidiu relembrar os movimentos que fazia ao cortar lenha, esperando que isso o ajudasse. Você precisa segurar suavemente a alça e dar-lhe impulso, como se um jovem estivesse brandindo uma espada. E só então o jogador começou a conseguir extrair carvão e começou a completar a tarefa rapidamente. O cara ficou feliz porque 2 anos de experiência não foram desperdiçados, pois ele começou a entender esse jogo. Depois disso, Khan reuniu forças e continuou, imaginando que estava brandindo uma espada. Por fim, o jogador completou a missão que o recompensou com a promoção a ferreiro, então só faltava chegar a Pabuchi. E enquanto o cara pensava em como puniria o hacker,
o patrão, de quem o jovem tanto temia, apareceu na sua frente. E como Khan não tinha nível suficiente, ele começou a simplesmente tentar fugir do javali furioso. Este chefe aparece em um local aleatório uma vez por dia, então o jogador ficou confuso sobre por que isso aconteceu bem na sua frente. O jovem contava com a atualização de sua profissão artesanal, porém, os pontos de saúde do jovem não eram suficientes para sobreviver nem mesmo a um golpe. Por alguma razão desconhecida, o javali atacou apenas Khan, embora houvesse outros jogadores por perto, então o cara percebeu que não poderia simplesmente fugir. Na Arpedia, os artesãos não são projetados para o combate, mas jogar em realidade virtual significa que o personagem está conectado a um corpo real. E a ênfase principal do jogo está no realismo, então se você tiver experiência de combate ou sexto sentido, poderá vencer mesmo em condições desiguais. O jovem sabia que o ponto fraco do javali furioso estava bem na sua testa, então precisava atacar ali. Não importa quão fraco seja o dano, o chefe pode ser derrotado se você acertá-lo no lugar certo. Mas o cara não conseguiu atacar, pois o javali furioso bloqueou o ataque do jogador. Khan adivinhou que suas ações foram muito lentas, e portanto, ele não conseguiu acertar o chefe. A princípio o jovem teve a ideia de tentar fugir, mas depois pensou que não deveria ter medo de um javali comum. E quando o cara estava prestes a atacar, descobriu que ele não tinha resistência suficiente, então precisava comer alguma coisa. Enquanto o jovem tentava entender o que estava acontecendo, o patrão se aproximou dele com grande rapidez. Porém, o javali não conseguiu atacar o jogador, pois uma flecha voou em sua direção. E essa flecha acertou o chefe bem no chifre, tanto que ele simplesmente caiu. Acontece que esse golpe foi infligido por uma garota desconhecida, que ficou desapontada por ter causado tão poucos danos. Por conta disso, o javali voltou sua atenção para quem o atacou, e a heroína, por sua vez, não sabia o que fazer agora. Khan disse ao estranho que ela deveria atirar diretamente na testa do chefe para derrotá-lo, e então a garota deu um tiro poderoso bem no ponto fraco do javali furioso. Foi assim que a arqueira Cia derrotou o chefe do campo, um javali furioso de nível 45. Depois disso, o jovem começou a agradecer a heroína, mas ela não o deixou terminar, agarrando-o pelos ombros e puxando-o para si. Olhando para o rosto de Khan, Cia perguntou se eles já haviam se conhecido em algum lugar antes. E tudo porque a arqueira achou que o jovem lhe parecia muito familiar, embora ela pudesse ter se identificado. Mas enquanto a garota tentava falar com o rapaz, ele ficou paralisado, pois ficou surpreso ao ver a heroína chegar tão perto dele. Como resultado, o jogador desabou e começou a fugir, gritando palavras de agradecimento ao arqueiro. E embora o cara gritasse que eles eram estranhos, Cia ainda tinha certeza de que eles já haviam se conhecido em algum lugar. Depois disso, o jovem conseguiu chegar ao ferreiro e entregar-lhe todo o carvão que ele pediu. Aí o homem admitiu que nem esperava que o cara aguentasse, mas conseguiu surpreender. Pabuchi admitiu que se enganou com o jovem, porque com tanta resistência dá para trabalhar, então o ferreiro contratou o cara. Khan ficou feliz por finalmente ter conseguido se tornar aprendiz do homem. Uma criatura desconhecida apareceu novamente na frente do cara e perguntou se Zack queria ser ferreiro, com o que ele, claro, concordou. E depois disso, o jovem finalmente conseguiu se tornar ferreiro, como queria. Enquanto o jovem se alegrava, o ferreiro perguntou por que ele andava tanto e ordenou que o rapaz fosse atrás dele. Ao fazer seu primeiro item, An começou a perceber que ficou perfeito, então talvez ele até tivesse talento para isso. Porém, Pabuchi disse que tudo isso era uma bobagem e que o que o jogador fez foi um verdadeiro lixo. O jovem decidiu fazer as melhores espadas curtas para provar ao ferreiro que poderia fazer alguma coisa. Mas Khan não teve sucesso porque não sabia fazer boas espadas. As espadas que o jogador fez eram de baixa qualidade, tornando-as difíceis de usar devido ao seu mau estado. E então o cara percebeu que algumas linhas azuis apareceram na próxima espada que ele fez. Então o jovem percebeu que outras espadas também tinham essas linhas, e eram todas diferentes. Khan então se aproximou do outro cara, pegando sua espada sem perguntar. O jovem notou que as linhas da espada do outro ferreiro estavam muito tortas. Então Zack colocou a espada no rosto do estranho, perguntando se ele conseguia ver as linhas azuis, ao que ele respondeu que não. O cara decidiu que, como não entendia nada, seria melhor fazer missões por enquanto. A tarefa do jovem era consertar 5 machados quebrados e entregar os reparados a Pabuchi. Desta vez o jovem notou linhas vermelhas, o que novamente fez o cara pensar. No final, o cara resolveu trabalhar um pouco com o martelo, e aí talvez as linhas desaparecessem quando ele fixasse o objeto. Porém,
O conserto do item falhou porque o cara bateu com muita força no machado. Khan aceitou que ele realmente não parecia ter nenhum talento para isso. Então o jovem percebeu que o dano coincidia com a direção das linhas. Poucos dias depois, um ferreiro furioso procurou Zack, porque o cara estava mexendo na tarefa há muito tempo. Mas quando Pabuchi se aproximou da mesa do jovem, ele notou 10 espadas curtas sobre ela, que era o que Khan deveria ter feito. O homem ficou surpreso com a alta qualidade dessas espadas, apesar de terem sido feitas por um novato. Descobriu-se que as linhas azuis são vestígios do martelo batendo no metal, e o formato depende da força e da distância entre os golpes, e a qualidade depende dos espaços entre as linhas. Mas as linhas vermelhas mostram rachaduras na estrutura metálica que aparecem como resultado de quebra ou reparo mal-sucedido. Em teoria, se você usar esse entendimento corretamente, poderá reparar um objeto perfeitamente. Embora o cara não tenha dormido várias noites para essa descoberta, valeu a pena. Então o ferreiro elogiou Khan por ter feito um ótimo trabalho. Então o homem percebeu que não tinha mais nada para ensinar ao jogador. Pabuchi admitiu que muitos jogadores tentaram realizar essas tarefas, mas faltaram força e paciência. Além disso, o ferreiro ainda não tinha ideia de quais falas o jovem estava falando. O jovem pensou que nunca tinha visto informações sobre esse poder na internet, o que significa que talvez só ele tenha essa habilidade no momento. De repente, o cara viu o momento em que, quando ainda jogava pelo Bartz, lhe perguntaram por que ele queria tanto ficar sozinho. E depois disso descobriu-se que o cara foi cruelmente xingado e insultado por seus colegas. Foi por isso que o jovem decidiu que nunca se deveria confiar nas pessoas. Mas, felizmente, tudo isso foi apenas um sonho, e agora não há adolescentes malvados na vida do jovem que lhe desejem a morte. Khan adormeceu porque não dormiu o suficiente, então não entendeu por que precisava vigiar a loja se não havia clientes nela, porque naquele momento ele poderia estar dormindo. E então o cara recebeu uma ligação de um número que estava vendo pela primeira vez. O jovem atendeu a ligação e então descobriu que era o gerente de suporte do Druimax, Yang Ho-sik, quem ligou para ele. Ao ouvir isso, o jovem apressou-se em se despedir, mas do outro lado da linha foi informado que embora não conseguissem restaurar o caráter, poderiam oferecer uma pequena compensação. Embora Khan quisesse recusar, foi-lhe dito que queriam oferecer o modelo mais recente de cápsula virtual, que custa muito dinheiro. Depois disso, o incidente foi relatado ao diretor da empresa, Sam Seldin, que ficou feliz pelo fato de o rapaz ter ficado grato pela indenização. Embora parecesse que o diretor tinha ido longe demais, porque comprou a cápsula às suas próprias custas, ele ficou simplesmente surpreso que, mesmo depois do hack, Khan continuou o jogo. Enquanto isso, Cia procurava participantes de um grupo para ir ao calabouço de Débora, o que era problemático. E então, enquanto pensava profundamente, a garota encontrou o cara que ela salvou do javali. O arqueiro queria convidar Khan para o grupo, mas ele rapidamente fugiu dela novamente. Porém, desta vez o ferreiro não conseguiu escapar, pois Cia o alcançou. A heroína continuou correndo atrás do jovem, insistindo para que ele falasse com ela. Como resultado, o jovem parou e ela o convidou para ingressar no grupo. Mas o cara simplesmente respondeu que não queria, mesmo que no grupo de 3 pessoas só faltasse mais um jogador. Enquanto isso, rumores sobre as habilidades do jovem chegaram a muitos, o que atraiu clientes. Além disso, Zack cobrava apenas 30 moedas de ouro, o que era bem barato. E então trouxeram para Khan um rosto parecido com o de Bartz, mas depois veio a decepção, porque não havia nenhuma marca nele. Na frente do jovem estavam 2 jogadores que discutiam o fato de quererem pegar a garota pelo arco, e até iriam para a masmorra com ela. Os rapazes tinham certeza de que depois de tudo o que fariam pela heroína, ela jamais poderia recusar. Enquanto An pensava em como essa garota era pobre, ele ouviu estranhos chamarem seu apelido, e descobriu que era Cia. O jovem conseguiu terminar seu trabalho naquela época, mas por causa de sua raiva, ele não pôde fazer sua reverência ao cliente. Eventualmente, o ferreiro largou o item e o jogador que o puxava caiu no chão. Então um jogador chamado Zerui se aproximou de Zack, perguntando se ele queria lutar, mas outros começaram a afugentar o agressivo, pois havia uma longa fila atrás dele. Acontece que esta observação foi feita por Storm Guilford, que é o líder de um dos grupos mercenários mais fortes dos Tigres Vermelhos. Além disso, este jogador ficou famoso, pois ocupa o 45º lugar no servidor. E agora este homem está na fila do ferreiro para consertar a espada que guarda muitas das memórias do homem. Vendo um jogador forte, os caras rapidamente responderam que já iam sair e fugiram rapidamente.
E enquanto o ferreiro consertava a espada de Guilford, ele continuou pensando que Cia estava em perigo. Porém, como Zack começou a ficar bravo com aqueles jogadores, ele não prestou atenção no que estava fazendo, então estragou a espada. Aí o líder agarrou os restos da espada e quis perguntar ao ferreiro como isso aconteceu, mas ele já havia saído do jogo. Toda essa situação deixou Guilford muito irritado, pois essa espada era muito querida por ele. A arqueira foi com seu grupo para a masmorra, cujo descobridor foi Barks. Este lugar era o covil da terrível bruxa Débora, que mergulhou o reino de Barcas no caos há 300 anos. Os jogadores estavam prestes a ir para lá quando Zack correu até eles, pedindo aos outros que esperassem por ele. Então a garota começou a apresentar os jogadores uns aos outros, apresentando Khan a Aldin e Zerus. Os rapazes, por sua vez, reconheceram o jovem com quem brigaram recentemente. Então Zerus disse que o ferreiro não tinha habilidades de combate, então duvidava que o herói ficaria bem. O arqueiro respondeu por Khan, dizendo que ele é muito forte, então tudo ficará bem. E aí o herói disse que foi uma grande coincidência, pois conheceu esses caras durante os reparos. No final, todos decidiram que era hora deles entrarem, pois já haviam perdido muito. Embora Aldin estivesse preocupado que o ferreiro pudesse falar demais, porque ouviu a conversa dos jogadores. Ao que Zerus respondeu que se o cara abrir a boca, eles simplesmente vão armar um acidente. Observando os outros, a garota ficou maravilhada com a força deles e não conseguiu nem conter suas emoções. Então Zerus decidiu que o arqueiro já havia se apaixonado por sua magnificência, o que só era uma vantagem para ele. Porém, descobriu-se que se admira o ferreiro, e não outra pessoa. Khan rapidamente derrotou os esqueletos, pois sabia que seu ponto fraco era o templo. Embora o cara conhecesse os pontos fracos de todos os monstros, depois de algum tempo ele não tinha resistência suficiente, então precisava comer alguma coisa. Mas, felizmente, o jovem levou biscoitos com ele, e enquanto os comia, ouviu os elogios de Cia em sua direção. Isso irritou os jogadores que estavam de olho no arqueiro, então eles decidiram que o ferreiro precisava ser eliminado. Percebendo que os monstros estavam atacando Zack, Zerus usou seu poder para dobrar furtivamente seu ataque. Embora o cara tentasse conter suas emoções, ficou claro quanta dor ele sentia. E então os jogadores começaram a zombar do ferreiro, porque ele começou a parecer cansado muito rapidamente. Depois disso, os rapazes disseram que não poderiam carregar Khan sozinhos, então ele teria que ficar e descansar. Mas Cia defendeu Zack, dizendo que ele não deveria ser deixado sozinho neste lugar. O próprio jovem disse que ficaria e, após um breve intervalo, alcançaria os demais. Aí o arqueiro concordou em ir embora, mas pediu ao rapaz que escrevesse quando se sentisse melhor. Quando todos foram embora, o jovem começou a procurar em seu inventário a poção de que precisava. Como resultado, o jovem tomou um antídoto simples e sentiu-se muito melhor. Enquanto isso, os jogadores elogiaram a reverência que fizeram à menina, querendo agradá-la. Mas Cia respondeu que simplesmente pegaria a arma emprestada durante a caçada nas masmorras. E então, inesperadamente, algo pareceu atingir Aldin em seu cajado, que ele segurava nas mãos. Por causa disso, o cara deixou cair o objeto e, portanto, a luz que vinha dele se apagou. A masmorra inteira mergulhou na escuridão, então o jogador se apressou em encontrar seu cajado para que pudesse iluminar novamente. Quando Aldin conseguiu fazer isso, os jogadores perceberam que Cia estava desaparecida e estavam cercados por esqueletos. Enquanto isso, alguém agarrou a menina pelo arco e arrastou-a, obrigando-a a fugir do grupo. A arqueira não conseguiu ver quem era, então ela simplesmente pediu para ser liberada. Mas, surpreendentemente, foi Zack quem pediu para a garota se acalmar. Aí Cia começou a falar para o cara que eles precisavam ajudar aqueles dois, pois foram atacados por monstros. O ferreiro lembrou como os caras se gabavam de seu alto nível, então não há necessidade de se preocupar com eles. Os jogadores foram realmente capazes de derrotar todos, mas gastaram muito tempo e esforço nisso. E aí os caras notaram um monte de coisas de raridade média, então começaram a colecionar todas. E enquanto os jovens se regozijavam com tudo que haviam recolhido, a voz de alguém ordenou-lhes que colocassem tudo de volta no lugar. Acontece que esses eram os jogadores que possuíam essas coisas e todos eles tinham um nível alto. Acontece que Zerus e Aldin eram conhecidos nos fóruns por intimidar garotas no jogo. Os caras até conseguiram convencer algumas garotas a namorar com eles na vida real. Portanto, Khan decidiu que deveria jogar esse lixo fora do jogo para sempre. Foi então que o cara elaborou um plano simples para enganar Zerus e Aldin. Zack fez parecer que os jogadores atacaram o outro grupo e roubaram seus itens.
Claro, esse grupo decidiu punir aqueles que tentaram roubá-los. Com isso, Cia percebeu que aqueles caras saíram do jogo, embora ela não entendesse como isso aconteceu. Mas Khan tranquilizou o arqueiro dizendo que os jogadores escreveram para ele dizendo que simplesmente tinham coisas importantes para fazer e por isso foram embora. E o próprio ferreiro entendeu que esses personagens nunca mais apareceriam no jogo. Então os demais membros da equipe decidiram retornar, pois seus níveis eram insuficientes para esta masmorra. E então Cia admitiu que queria limpar esta masmorra porque não poderia mais jogar. Vendo quão chateado o arqueiro estava, o ferreiro ainda sugeriu que ela não fosse embora, mas tentasse derrotar o patrão, já que eles já estavam aqui. Depois disso, os jogadores passaram pelas portas com confiança para encontrar o chefe, e então se perguntaram se os dois seriam suficientes para vencer. O ferreiro respondeu que tudo é possível, então eles têm chances de vencer. Além disso, Khan conhece a masmorra de Débora como a palma da sua mão, porque Bartz a limpou centenas de vezes. Portanto, os heróis decidiram simplesmente sentar e esperar o chefe, que deveria aparecer em breve. De repente, os jogadores notaram que Zack estava esmagando uma pequena criatura embaixo dele. Então o ferreiro percebeu que se tratava do mesmo hamster que estava sentado em cima do chefe, que era um golem. E se o hamster estiver por perto, então o chefe, o que é lógico, deveria estar por perto. Naquele momento, o chão começou a tremer, então os heróis perceberam que o golem estava se aproximando deles. Acontece que o chefe começou a aparecer logo abaixo dos jogadores, razão pela qual ocorreu tal terremoto. Quando o chefe finalmente apareceu, um enorme golem apareceu diante dos olhos dos heróis. O golem de pedra gigante era um chefe de nível 60 que atuava como guardião guardando a masmorra. Foi então que o arqueiro começou a duvidar que conseguiriam lidar com tal chefe. Mas o cara prometeu que eles definitivamente conseguiriam se seguissem a estratégia. Khan começou a atacar primeiro, correndo corajosamente para a batalha contra o golem gigante. Cia, por sua vez, cobriu o cara, atirando com seu novo arco. Porém, mesmo juntos, os heróis não feriram gravemente o chefe, apenas o irritaram. Embora a princípio os jogadores pensassem que poderiam derrotar facilmente o golem, mas depois viram seu verdadeiro poder. Devido ao fato do arqueiro ter ferido o chefe, ele a atacou primeiro. E então Zack entrou na batalha novamente, tentando chamar a atenção do golem para si. Embora o herói fosse insignificante comparado ao monstro, ele continuou a acreditar em sua própria força. O cara atingiu o golem, mas, infelizmente, não causou nenhum dano ao chefe. Mas o ferreiro, por sua vez, recebeu danos de seu próprio ataque, por mais triste que fosse. O patrão, por sua vez, distraiu-se do arqueiro e começou a atacar o jovem. E Khan entendeu que havia superestimado suas capacidades, porque às vezes se esquecia que não estava mais jogando pelo Bartz. Embora o cara tenha conseguido desviar do golpe, seu salto foi muito baixo, o que incomodou o jogador. O jovem sabia que para derrotar o golem ele deveria subir em sua cabeça. Embora o jovem conhecesse o ponto fraco do patrão, ainda não entendia como chegar lá. Mas então o cara viu uma flecha que estava firmemente presa na mão do golem. Foi então que Zack começou a formular um plano de como derrotar o monstro, mesmo o cara tendo características fracas. Cia queria ajudar o jovem, mas ele gritou com ela para que a menina não se aproximasse. E então o cara acrescentou que o arqueiro deveria atirar de longe nas articulações do golem. Ao ouvir as palavras de Khan, a heroína começou a fazer tudo como ele mandava. Como resultado, as flechas acabaram sendo algo parecido com uma escada, o que ajudará o cara a chegar ao ponto fraco do chefe. O ponto fraco do golem era o núcleo, que ficava bem no topo de sua cabeça, e graças às flechas o cara conseguiu alcançá-lo. O jovem conseguiu acertar o ponto certo na cabeça do patrão na primeira vez. Enquanto o monstro gritava de dor, Khan já estava pensando em como receberiam a recompensa por ele. Mas então o jovem percebeu que estava feliz muito cedo, porque naquele momento estava caindo. O cara nem percebeu como, ao desferir um golpe, não resistiu por nada, permanecendo no ar. Felizmente, o arqueiro mais uma vez veio correndo em seu socorro, pegando o jogador. Preocupada, Cia perguntou se o jovem estava bem, pois ela estava com muito medo por ele. Khan então observou que só permaneceu vivo graças à ajuda da heroína. A arqueira acrescentou que ela iria distrair a criatura por enquanto, e o cara teria que se esconder e se curar naquele momento. Porém, o jovem, que já esperava um prêmio, não entendeu quem a heroína iria distrair, pois havia vencido. E então o jovem percebeu algo que o assustou, fazendo com que seus olhos se arregalassem de surpresa.
Descobriu-se que o estado do furioso golem de pedra gigante, que apareceu quando seu núcleo foi danificado, incluía que o chefe não podia mais ser controlado, o que significava que seu poder de ataque e velocidade aumentavam. Acontece que o golpe direto apenas irritou o chefe, mas não o derrotou. O golem começou a atacar Khan, mas ele conseguiu se esquivar, embora estivesse atordoado. O cara não entendeu como isso aconteceu, pois agiu conforme seu plano, que deveria ter funcionado. No entanto, o jovem encarou esta masmorra com muita leviandade. E tudo porque o jovem já havia limpado esta masmorra centenas de vezes, então ele estava confiante em si mesmo. Khan havia derrotado o golem de pedra gigante sem problemas antes, então não estava claro o que deu errado desta vez. O cara ainda não conseguia entender como isso aconteceu, pensando nisso repetidas vezes. Parecia um chefe tão simples que você poderia derrotá-lo com apenas um golpe, mas algo deu errado. Foi então que o jogador lembrou que agora não jogava pelo Bartz, mas pelo Zack. O cara esqueceu completamente que não é mais a mesma pessoa que era há muito tempo, então agora tudo é diferente. Percebi que o cara não era mais Bartz, e isso abalou a confiança do ferreiro. A garota não desistiu, tentando derrotar o golem com tiros poderosos. Como eu estava pensando, ele nem percebeu o que aconteceu. E Cia não perdeu um minuto, pegou a mão do cara e o arrastou junto. O jovem, por sua vez, seguiu a moça sem dizer palavra. Vendo a surpresa do jovem, a arqueira explicou que ela tinha poucos pontos de saúde, então os jogadores teriam que se esconder e descansar. Graças ao raciocínio rápido de Cia, os heróis ainda conseguiram se esconder do chefe, e a heroína ainda conseguiu verificar se a saída não estava abrindo, pois para isso ela precisava lidar com o chefe. A heroína disse que tentou entrar no núcleo, mas nada funcionou, e então ela percebeu que Zack parecia não ouvi-la. Khan, tendo perdido toda a confiança, disse que os jogadores não conseguiriam vencer. Acontece que esta foi a primeira vez que o jovem viu isso, e ele entendeu que o nível deles era muito baixo para ser derrotado pela força, então seria melhor encontrar uma maneira de morrer com o mínimo de dor. Porém, o arqueiro não concordou com essa atitude do jovem, dizendo que isso não poderia acontecer. E se acontecer de a derrota ser inevitável, então seria muito melhor tentar lutar até o fim. E sobre os níveis, a heroína disse que se você somar os 2 níveis, ficará alto. Enquanto o cara disse que não adiantava, Cia enfatizou que se eles trabalharem juntos, com certeza encontrarão uma saída. Portanto, o arqueiro correu para a batalha novamente, gritando para Khan que ela estaria esperando por ele. E então surgiu diante de Khan a lembrança de como ele estava deitado na cama e seu irmão tentava falar com ele. Dessa vez, seu irmão perguntou ao cara por que ele abandonou a escola. A família não sabia o que fazer, porque Khan não falava com eles e a mãe até chorava de emoção. O menino relembrou como o irmão mais velho batia nos caras que zombavam dele enquanto defendia o irmão mais novo. Aí os hooligans não puderam fazer nada, porque Khan era mais velho, mas agora tudo mudou. Afinal, agora o jovem estava magro, curvado e um pouco assustado e, além disso, tinha ficado mal na escola, porque estava constantemente brincando. Após essas palavras, o jovem se irritou, perguntando ao irmão mais novo o que ele estava tentando dizer. Em resposta, o aluno pediu ao irmão que prestasse mais atenção às pessoas ao seu redor. Ninguém sabia o que aconteceria com Khan, porém sua família e amigos estavam prontos para ouvi-lo. Mas aí o menino lembrou que o jogador não tinha amigos, então acrescentou que há muitas coisas que não podem ser feitas sozinho. Ao sair, o mais novo chamou o irmão para comer, pois a mãe havia preparado o quinte, e depois acrescentou que estava esperando. E enquanto o cara estava absorto em lembranças, o arqueiro tentava derrotar o chefe. Cia já estava bastante exausta, tendo gasto todas as suas forças lutando contra o golem. Quando a heroína percebeu que suas capacidades estavam se esgotando, o chefe a atacou mais uma vez. Devido ao cansaço, a garota quase errou o golpe, mas, felizmente, Zack a salvou. E o gigante golem de pedra, por sua vez, atacou um espaço vazio. Depois disso, Khan agradeceu ao arqueiro por lhe dar algum tempo. Graças ao poder de Cia, o cara conseguiu restaurar pontos de saúde e resistência. O jovem concordou com a garota que eles morreriam de qualquer maneira e, portanto, deveriam tentar lutar. Junto com a força, o cara também ganhou confiança de que os heróis seriam capazes de fazer pelo menos alguma coisa. Portanto, reunindo forças, Khan correu até o golem para atacá-lo. E o ataque do jovem acabou sendo bastante forte, embora sua arma fosse uma picareta. Acontece que o cara não tinha certeza se funcionaria, porque descobriu-se que a picareta era o ponto fraco do chefe.
No sistema, a picareta não tem poder de ataque, então era arriscado atacar o golem com ela. Então Khan decidiu atacar novamente com a picareta. Porém, nos tempos seguintes, mensagens sobre um erro começaram a aparecer. O jogador não conseguiu entender quais eram as condições para o uso da picareta, pois esse golpe não poderia ser um erro. E então Cia gritou que o jovem precisava erguer os olhos com urgência. O jovem levantou a cabeça, vendo uma pedra gigante à sua frente, e olhou para ele mais de perto. O punho do chefe apareceu bem próximo e então o jovem notou linhas azuis nele. Essas falas lembraram ao cara algo que ele já tinha visto antes, fazendo pensar. Khan lembrou-se das palavras do ferreiro de que o minério era uma combinação de materiais diferentes. E embora o minério se torne um todo sob alta pressão, permanecem lacunas entre os diferentes materiais. E se você acertar essas lacunas, poderá obter algo incrível. Aí o herói adivinhou exatamente como atacar o chefe com uma picareta, pois ele era ferreiro. Finalmente, o jovem conseguiu entender onde estava o ponto fraco do patrão. A batalha com o golem deveria ser comparada à extração de recursos naturais, agindo da mesma forma. O ferreiro foi ajudado pelas lições do passado, pois graças às suas habilidades conseguiu atacar o patrão. O golem foi derrotado e o cara recebeu uma mensagem sobre a mineração bem-sucedida, pois ele havia extraído 10 bolinhas de Good, portanto, sua habilidade de mineração aumentou em 30. Cia, ao ver isso, ficou chocada com as ações do jovem. Afinal, o arqueiro nunca tinha visto chefes destruídos usando uma habilidade artesanal antes. Acontece que o golem tinha que ser extraído como minério comum, e essa era a única maneira de derrotá-lo. Embora parecesse impossível, Zack e Cia derrotaram o furioso golem gigante. Então Khan aprendeu que a capacidade de ver linhas também era adequada para a mineração de minério. O cara ficou feliz porque no final conseguiu derrotar o golem, embora por um momento duvidasse muito disso. E então um arqueiro voou contra o jovem, gritando que ele foi capaz de derrotar o chefe com sua habilidade de produção. A garota estava se perguntando como isso era possível, ao que Zack respondeu que isso era um segredo da empresa. O ferreiro explicou que não poderia simplesmente contar tal informação. E depois dessas palavras, os jogadores desapareceram, finalmente libertados da masmorra. E os heróis apareceram em um lugar completamente novo, pelo qual não haviam passado antes. Cia não sabia onde eles estavam, então perguntou ao jovem. Os jogadores derrotaram o chefe, então depois dele deveria haver uma sala com recompensas, porém, nem mesmo An sabia para onde elas foram levadas. Então a garota compartilhou seus pensamentos de que parecia uma sala onde vários personagens foram feitos. E o cara tinha certeza de que a sala de recompensas da masmorra de Débora parecia diferente, então parecia mais o laboratório de Débora pelos rumores. Enquanto An pensava que esta era a primeira vez que via os dispositivos que estavam nesta sala, se encontrou um baú. Ao ouvir falar do baú, o jovem decidiu imediatamente que, afinal, aquela era uma sala de recompensas. O arqueiro encontrou óculos chamados Olhos de Águia, que aumentam a precisão, o alcance e a habilidade. O jovem queria ver um item tão raro, porém, Cia queria levar os óculos para si. Aí o cara lembrou que devia ver pelo menos 2 baús, então começou a procurar o seu. E no final, Khan ainda conseguiu encontrar a recompensa que lhe era destinada. Mas, infelizmente, este baú continha um artefato muito comum, o que não me deixou nada feliz. A recompensa foram as luvas da bruxa, que aumentam a proteção e o poder mágico. Mas as luvas não eram o único item, pois também havia um projeto para o guardião, e após completar esse projeto seria possível criar o ferro preto que Débora estava tentando desenvolver. Além disso, no baú estava o manual do herói Curvin, e se o ferreiro ler, ele ganhará habilidades na compreensão da estrutura e destruição das armas. Os pré-requisitos para a habilidade compreensão de estrutura incluíam pior afinidade com ferraria, conclusão da missão da masmorra Runkel e habilidade de produção de nível 6 ou superior. As condições para a habilidade de destruição de armas incluíam habilidade de mineração, derrotar o furioso golem de pedra gigante, habilidade de compreensão de estrutura de nível 7. An então percebeu que já poderia usar a habilidade de compreender a estrutura. O jovem também estava interessado na capacidade de destruir armas, pois esse poder era bastante útil. No livro estava escrito que a batalha com a bruxa ainda não havia acabado, e apenas um ferreiro poderia aprender a habilidade do herói Curvin. Depois disso, um arqueiro se aproximou do rapaz, perguntando se ele gostou da recompensa, ao que ele respondeu que era boa. Aí a menina sugeriu ir embora, pois já havia procurado em outros lugares, mas não encontrou nada. Os jogadores ficaram felizes por finalmente ver o céu,
pois passaram o dia inteiro nessa batalha, mas na vida real já se passaram 8 horas. Cia perguntou ao jovem quantos anos ele tinha e, quando descobriu que ele tinha 20 anos, percebeu que eles tinham mais ou menos a mesma idade. E como os jogadores vivenciaram essa aventura juntos, a garota convidou Khan para serem amigos. O cara apertou a mão da heroína em resposta, concordando em iniciar uma amizade com ela. A menina disse ao menino que o adicionou ao mensageiro, para que lhe escrevesse depois das provas. Acontece que Cia estava começando os exames intermediários e queria terminar a masmorra antes deles. Olhando para Khan, a garota bateu-lhe na nuca de forma amigável, dizendo-lhe para não ficar triste. Mas o golpe acabou sendo um pouco mais forte do que o arqueiro esperava. No começo tudo flutuou diante dos olhos do cara, e ele não entendeu nada do que a heroína estava dizendo. Depois disso, a visão escureceu e descobriu-se que Cia matou o jogador e se tornou uma assassina. Então a arqueira percebeu o que ela havia feito e ficou muito preocupada. Khan escreveu ao arqueiro pedindo que ela levasse seus itens, pois ele os havia perdido. Como a menina matou, seu nome começou a aparecer em vermelho, o que a deixou ainda mais chateada, mas seu novo amigo tentou acalmá-la. E agora, uma semana se passou desde a caça ao golem de pedra e a morte de Zack por causa de Cia. Durante todo esse tempo, Khan vem aprimorando sua capacidade de entender a estrutura, prestando muita atenção nisso. Graças a isso, a qualidade do equipamento impressionou e tudo ficou muito mais fácil de consertar. Em apenas uma semana, o cara se tornou um famoso mestre Bolden, no qual ele ainda não conseguia acreditar. Todos correram ao ferreiro para consertar suas peças, pois sabiam que seria de alta qualidade. Mas neste dia, Khan foi forçado a recusar todas as pessoas, porque tinha uma missão planejada. Porém, mesmo depois disso, o povo não concordou em dispensar o ferreiro, pedindo-lhe que pelo menos consertasse o item. E então alguém disse que o rei do lodo havia aparecido na planície de Urk e acrescentou que precisávamos ir para lá rapidamente. Todas as pessoas imediatamente se interessaram por isso, pois esse personagem era muito raro. Portanto, todos correram imediatamente para o lugar certo, esquecendo-se do ferreiro. E apenas aquele que contou aos outros sobre esta notícia permaneceu ao lado de Khan. O cara, entretanto, estava pensando que o rei do lodo não poderia ter aparecido na planície de Urk. E então o estranho disse a Zack que queria contratá-lo e foi por isso que ele veio. Mas não devemos esquecer que na vida de Khan não existem apenas jogos, porque no momento ele estava na academia de funcionários públicos. Porém, o jogador ainda achava que precisava encontrar o criminoso. Para encontrar seu equipamento de alta qualidade, Khan teve que subir de nível e, para isso, escolheu a missão Rota Comercial Nosarka. Além disso, em breve haverá atualizações do jogo, e o jovem não poderá perder essa diversão. Recentemente, foi anunciada no jogo uma missão de King Longboa, na qual você irá com uma delegação por uma nova rota comercial até o país dos gnomos, Nosark. A missão foi dada pelo próprio rei, por isso muitos esperam que a quantidade de experiência e recompensas seja alta. Nosark é a terra dos ferreiros e anões, então Khan não pode perder isso. O problema é que o nível e a reputação do jogador são muito baixos, então se ele se inscrever em tal situação, é garantido que ele falhará. Voltemos ao jogo, onde Dillon, o chefe da filial Bolden da Associação Comercial Gold Rush, foi ao ferreiro. E um homem veio até Khan para convidar um homem para sua guilda, que ficou conhecido como o Rei Bolden dos Reparos. Porém, o jovem recusou, pois não estava interessado em guildas, então Dillon estava simplesmente perdendo seu tempo. Nem importava para o jogador que esta guilda estivesse em segundo lugar no ranking. Khan não queria ser apenas um ferreiro da guilda, então o homem lhe ofereceu o cargo de sócio. O cara só precisava se cadastrar na página inicial da guilda. Depois disso, o jovem, além do trabalho, não terá nenhuma obrigação com a Corrida do Ouro, podendo então se tornar membro pleno dela. Khan decidiu concordar com tais condições, porque lhe foi oferecida a cooperação que lhe convinha. Mas não foi só isso, porque o jovem tinha um pedido para Dillon. Depois disso, o homem relatou à Corrida do Ouro que seu parceiro era um ferreiro novato comum, o que foi surpreendente. Dillon defendeu o cara, porque antes disso havia outro ferreiro tão bom no jogo, que se chamava Gideon. Gideon se tornou o melhor do servidor, surpreendendo todos os outros jogadores com suas habilidades, mesmo tendo um nível baixo. Além disso, Khan recusou o dinheiro, então o homem devolveu a maior parte. Depois de algum tempo, o ferreiro olhou a lista de pessoas da primeira expedição. E quando o cara finalmente encontrou seu nome lá, ficou extremamente feliz com a notícia. Embora houvesse pouco tempo, a grande guilda não decepcionou o jovem.
Storm Pilford chegou à padaria e está na fila, surpreendendo as pessoas. Porém, assim que chegou a vez do líder, ele percebeu que os biscoitos haviam acabado. E então o vendedor respondeu que o comprador anterior levou todos os biscoitos, para que o homem pedisse para dividir. Pilford não queria perder a doçura tão facilmente, então agarrou o cara, repreendendo-o por comprar tudo. Depois disso, o líder viu que havia parado não apenas um comprador, mas aquele que quebrou sua espada. Mas o ferreiro, por sua vez, admitiu que não se lembrava do homem que estava à sua frente. Claro, isso irritou ainda mais Storm Pilford, porque o cara nem se lembrava de nada. E depois de todos esses gritos, o homem simplesmente saiu do jogo bem na frente do nariz de Zack. Acontece que a esposa do jogador puxou o cordão porque ele não lavou a louça, apesar de ter prometido. E todas essas brigas incomodavam muito a filha de Pilford, porque ela não conseguia se concentrar nos estudos. Enquanto isso, um grupo de despachantes se reuniu no local de encontro, que era o portão do castelo de Barcas. O que chamou a atenção de todos foi que os Tigres Vermelhos também participavam dessa missão. Enquanto esperava a largada, o cara conseguiu comprar um anel mágico com função de teletransporte. E descobriu-se que 4 segundos depois de usar o anel, ele entraria em colapso. Portanto, Khan correu até a vendedora de anéis para que ela devolvesse todo o seu dinheiro ao jovem. O jovem chamou a garota de fraude e ela começou a jurar que seu nome era Lizzie. Por causa dessa briga, um soldado se aproximou dos jogadores e a garota imediatamente correu até ele para lhe contar tudo. E enquanto Khan não estava olhando, Lizzie colocou silenciosamente um saco de dinheiro nas mãos do soldado. Depois disso, o soldado ficou do lado da menina, chamando o ferreiro de criminoso. Como resultado, o cara foi instruído a pedir desculpas a Lizzie, como punição, também puxar seu carrinho. Toda essa busca foi observada por um certo estranho que se escondeu entre as árvores. Este jogador desconhecido amarrou um bilhete na águia e depois soltou o pássaro. A águia entregou a mensagem ao tesouro do reino de Brodin, onde outro desconhecido soube que o acontecimento que os preocupava já havia começado. O reino Longbow enviou uma força expedicionária, e metade da renda do país estrangeiro vem do comércio intermediário, então isso é uma má notícia para eles. No entanto, o povo desconhecido tinha relações amistosas com o reino Barcas, por isso não podiam ser detidos abertamente. Um dos estranhos era Kira, uma assassina de alto escalão. Liz explorou-a ao máximo, chamando-o de escravo e forçando-o a armar tendas e cozinhar. A própria garota saiu temporariamente do jogo, e obrigou o cara a fazer tudo, pois se ele desobedecer será expulso da missão. E mesmo em missão, os clientes não se afastavam do ferreiro, pedindo a Zack que consertasse a arma. Mas não eram apenas pessoas que passavam, mas membros dos Tigres Vermelhos. Um dos Tigres Vermelhos tinha um plano de encontrar falhas no trabalho do ferreiro e depois arrastá-lo até o comandante. Khan, por sua vez, consertou tudo tão perfeitamente que não conseguiu fazer um único comentário. Mas mesmo um trabalho de qualidade não ajudou a resolver o conflito, porque o cara chamou os Tigres Vermelhos de velhos, o que os enfureceu. E, como seria de esperar, o ferreiro estava destinado a perder para adversários fortes. O jovem acreditava que os homens haviam vencido injustamente porque o atacaram no meio de uma multidão. O líder dos Tigres Vermelhos disse ao cara que estava pronto para perdoá-lo se ele pedisse desculpas, mas não tinha intenção de fazê-lo. E tudo por causa da confiança de Khan de que ele está sendo solicitado a se desculpar pelos biscoitos, porque o cara se esqueceu completamente da espada quebrada. E então Pilford decidiu impor boas maneiras ao ferreiro com a ajuda da vara do amor. Era muito fácil para o homem machucar o cara, então o líder decidiu mudar os termos da punição. O comandante disse a Khan que ele seria libertado se o cara tocasse em Pilford. A batalha dos jogadores foi desigual porque seus níveis eram notavelmente diferentes. No entanto, o homem ainda percebeu que Zack tinha talento para lutar. Por mais baixo que fosse o nível do jovem, ele não tinha intenção de recuar e lutou com força total. Mas Pilford não tinha ideia de que Khan tinha habilidade para destruir armas. E, graças a essa habilidade, Zack ainda conseguiu derrotar seu oponente. Embora o comandante estivesse zangado, ele foi forçado a cumprir sua promessa. Em apoio, um dos Tigres Vermelhos trouxe para o cara um grande elixir, que restaura completamente os pontos de saúde. E depois disso, o ferreiro foi oferecido para ingressar na guilda, esquecendo completamente que recentemente havia sido espancado. Foi então que Khan finalmente se lembrou de como ele, acidentalmente, quebrou o objeto do comandante. Depois disso, o ferreiro ainda pediu desculpas porque admitiu seu erro. No dia seguinte os jogadores estavam discutindo porque a comida estava sem gosto.
E então Lizzie veio em auxílio dos heróis famintos, vendendo maçãs douradas a um preço barato. O anúncio surtiu efeito e todos imediatamente correram até a garota, querendo comprar maçãs. Acontece que tudo era uma farsa e Anne se perguntou até onde Lizzie poderia ir. Enquanto o cara pintava maçãs, ele notou uma arma voando em sua direção, que apareceu do nada. Felizmente, o jogador teve bons reflexos, por isso conseguiu se defender do ataque. Todos os lutadores começaram imediatamente a assumir posições defensivas, porém a maioria deles foi derrotada. E todos os lutadores foram derrotados por uma única pessoa que se moveu muito rapidamente. Enquanto Pilford tentava entender o que estava acontecendo, uma adaga também apareceu atrás dele. Porém, a arma não feriu o homem, pois o ferreiro o salvou a tempo, aproveitando a destruição da arma. O agressor escondeu o rosto, para que ninguém soubesse quem estava escondido sob a máscara. E então a assassina Kira admitiu que é ele quem lidera a famosa guilda de assassinos chamada Crescente Negro. Acontece que alguém contratou assassinos para interromper o comércio entre o reino de Barcas e Nozark, então os jogadores tiveram que repelir o ataque e chegar a Nozark dentro de um prazo especificado. Kira acrescentou que seu objetivo é paralisar a todos e deixar o título patriota nas sombras. E quem não ia se render voluntariamente recebeu um ataque do assassino, mesmo ele não querendo sujar as mãos. Os jogadores não tinham para onde ir, pois estavam cercados por centenas de seguidores de Kira. Então o comandante começou a transmitir mensagens silenciosamente ao seu povo. Pilford decidiu provocar o assassino e desviar sua atenção, enquanto Yusuke deveria bloquear a visão da floresta com a ajuda de magia. Mas o plano do homem foi prejudicado pelo ferreiro, que foi o primeiro a atrair a atenção de Kira, dizendo-lhe que ele era apenas um ladrãozinho. O assassino rapidamente ordenou que seus seguidores matassem Khan, porque o cara havia falado demais. Porém, o jovem não teve nenhum medo e, pelo contrário, repeliu com calma todos os ataques. E enquanto todos estavam distraídos com o ferreiro, o comandante decidiu pôr fim ao seu plano. Depois disso, o mago bloqueou a visão dos jogadores pelos assassinos, para que eles não pudessem mais ajudar na batalha. Então Kira ordenou aos demais assassinos que não deixassem ninguém vivo, pois em tal situação teriam que tomar medidas extremas. Posteriormente, Pilford ativou seu modo frenético e atacou o assassino principal, querendo derrotá-lo. Porém, Kira acabou se mostrando mais forte, então não foi possível atacá-lo tão facilmente, e o comandante perdeu metade de sua saúde. Felizmente, Khan não sofreu o mesmo destino, pois um segundo antes de sua morte ele conseguiu ativar a armadura de Thoras. Depois disso, o jovem decidiu que os tigres vermelhos cuidariam de tudo e ele próprio iria sair, mas as esperanças do cara foram em vão, pois o time acabou perdendo. Além disso, o jovem, assim como Pilford, recebeu o efeito do sangue de Hidra, perdendo metade de sua saúde. Então Khan pensou que provavelmente o café da manhã havia sido envenenado, prejudicando a todos. Mas esse veneno não derrotou completamente o líder dos Tigres Vermelhos, pois o homem tinha um nível muito alto. O ferreiro percebeu que não conseguiria derrotar tantos adversários, então decidiu correr para a floresta. Não só Khan conseguiu escapar, porque os assassinos também ainda não conseguiram capturar Lizzie. A garota quase foi descoberta, mas Kira foi distraída por seu capanga, informando que os jogadores estavam indo para Rock in Bridge Canyon. Portanto, o líder ordenou que o Crescente Negro se movesse em direção ao cânion para chegar primeiro e atacar. Lizzie sabia que se o grupo caísse em outra emboscada, o jogo acabaria para eles, então ela queria avisar a todos rapidamente. Mas então a heroína percebeu que um enorme monstro estava correndo em sua direção. A força da garota não conseguia competir com a do ogro amarelo, então ela começou a fugir dele. Porém, como costuma acontecer, Lizzie não conseguiu correr muito, pois tropeçou em uma pedra e caiu. E então passamos para a realidade, onde um homem desconhecido deu a uma garota chamada Shison um suposto bônus por seu trabalho. Esse dinheiro deixou Shison muito feliz, pois agora ela poderá iniciar os estudos se adicionar um bônus ao dinheiro que economizou. Depois disso, a menina foi para a academia de piano, pois já havia economizado bastante dinheiro. Mas então Shiso recebeu um telefonema de sua irmã e disse que algo havia acontecido com seu pai. Com isso, todo o dinheiro que a menina economizou para estudar, ela doou para tratamento. Dessa vez, Shiso não entrou no lugar dos seus sonhos, mas desta vez, disfarçada de Lizzie, ela decidiu não desistir. E o ogro ainda foi derrotado, embora com a ajuda de Khan, que chegou a tempo. Meia hora antes, o jogador conseguiu se esconder dos assassinos, e então decidiu que precisava encontrar um antídoto.
Mas todos os pensamentos do jovem foram interrompidos por um enorme monstro que Khan encontrou acidentalmente. Aí o cara resolveu atacar, mas o ogro, sentindo o perigo, começou a fugir do jovem. Então o cara dormiu com Lizzie, embora só quisesse matar o monstro para conseguir o antídoto. Como resultado, os jogadores decidiram se unir para se livrarem juntos do Crescente Negro. O grupo de jogadores restantes já estava quase lá, aproximando-se da ponte. Foi então que Kira atacou o povo, esperando que ele os pegasse de surpresa, mas Pilford conseguiu revidar. No entanto, havia muitos assassinos, então eles quase venceram. E então, de repente, Anne e Lizzie se juntaram ao grupo, tentando atacar os oponentes. O ferreiro jogou algo nos assassinos que rapidamente pegou fogo, prejudicando todos os vilões. Acontece que Lizzie tinha um grande número de barris de álcool muito forte. Foi então que a garota elaborou um plano para derrotar rapidamente seus oponentes. A heroína mostrou ao cara que até algumas gotas desse álcool explodem ao entrar em contato com o fogo. Os jogadores derramaram esse álcool nos assassinos e depois atearam fogo, o que resultou em um ataque poderoso. Mas Khan ainda não entendia como eles poderiam colocar fogo em todos os vilões, já que Kira geralmente fica longe de todos. E então os heróis decidiram explodir todos os abrigos possíveis, pois os assassinos estariam escondidos. Os heróis concordaram que quando o cara desse o sinal, Liz explodiria todos os barris, o que ela fez, derrotando todos. No entanto, Khan se alegrou cedo, porque o inimigo conseguiu sobreviver mesmo após tal explosão. Kira prometeu ao jovem que se arrependeria, pois havia irritado o assassino. Embora a equipe não soubesse o que causou tal explosão, eles decidiram arriscar e fugir. Naquele momento, Lizzie veio correndo até os jogadores, dizendo a Guilford que todos precisavam chegar rapidamente para o outro lado. A menina relatou ao líder que foram ela e o ferreiro Zack quem armaram a explosão que deteve os assassinos. E quando quase todos já haviam atravessado a ponte, o comandante decidiu que não iria a lugar nenhum até esperar por Zack. Enquanto isso, Khan estava lutando com Kira, que sobreviveu milagrosamente, e ninguém queria desistir dessa batalha. O ferreiro mais uma vez usou a destruição com armas, mas o assassino não ficou mais impressionado. E então o cara de repente perdeu muita saúde, porque Kira usou o residual Trace Attack. O assassino estava confiante de que mataria seu oponente como um besouro comum. E enquanto Kira esperava um ataque de Khan, ele, por sua vez, simplesmente distraiu a atenção do vilão e começou a fugir. Zack correu para a Caverna do Triunfo e o assassino seguiu, querendo derrotar o jovem. E então Kira teve que usar sua força, mas descobriu que ele só atacava biscoitos. Enquanto o assassino estava distraído, o ferreiro tentou acertá-lo, pois foi por isso que o cara jogou os biscoitos no inimigo. Mas, infelizmente, Khan não atacou seu oponente, mas apenas o clone que Kira convocou. E naquela hora o próprio assassino atacou o cara por trás, enquanto Zack não percebeu. O vilão já havia começado a avisar ao jovem que seu jogo havia acabado, quando ele se calou. E tudo porque as pernas de Kira estavam enroladas em uma planta que parecia uma videira. E então o ferreiro explicou que embora não existam monstros nesta caverna, existe uma videira da caverna. Enquanto Kira ria do fato de seu oponente não ter arma, Khan, por sua vez, decidiu atacar o assassino com sua picareta. Porém, ao contrário do que se esperava, o ferreiro não atingiu o inimigo, mas sim a parede atrás dele. O vilão começou a zombar do ferreiro pelo fato de ele não conseguir acertar nenhum alvo em pé. Kira não percebeu que Khan inicialmente não estava mirando nele, então tudo estava indo conforme o planejado para o cara. Afinal, na verdade, o ferreiro queria atingir o núcleo das paredes da caverna, que o jovem destruiu com o seu golpe. E esse golpe causou um terremoto na caverna, embora Kira não quisesse acreditar que isso fosse possível. Assim que o assassino percebeu que queriam jogá-lo sob uma pilha de pedras, ele começou a tentar escapar. Porém, nem tudo foi tão simples, pois uma trepadeira da caverna agarrou Kira pela perna. Por conta disso, o vilão caiu, gritando que algum ferreiro não conseguiria derrotá-lo. Mas não importava para a caverna quem estava derrotando quem, porque ela simplesmente desabou com o golpe. Assim, os assassinos falharam em sua missão, porque não conseguiram derrotar o grupo expedicionário. Enquanto isso, o comandante continuava a se recusar a prosseguir, querendo esperar por Zack. Pilford não queria acreditar que o ferreiro estava morto, então não iria se mover. E então aqueles que esperavam viram que Khan ainda estava vivo e vindo em direção a eles. Embora o cara mancasse e parecesse derrotado, outros ainda ficaram surpresos por ele ter retornado completamente intacto após a batalha. O jovem notou que sobreviveu apenas graças a um item, apontando para o anel. Ainda na caverna,
O jovem percebeu que não teria tempo de chegar à saída, mas então Khan se lembrou do anel que comprou no início da missão. Então o jogador decidiu usar este item, esperando que ele o levasse para onde ele precisava ir. Rezando para que tudo desse certo, o cara ativou o poder do anel. Para a grande felicidade do jovem, o anel o levou direto para a saída, e depois encheu a caverna junto com Kira. Embora esse item não valesse o dinheiro gasto, An ainda agradeceu a Lizzie. Essa capacidade de encontrar uma saída para qualquer situação interessou ao golpista, então ela decidiu que precisava fazer de Zack seu escravo. Depois de tudo isso, os heróis decidiram seguir para Nozark, pois mesmo depois de tal vitória não devemos esquecer a missão. Os jogadores chegaram ao seu destino sem obstáculos e esperaram que os portões se abrissem para deixá-los entrar. Assim, a missão de criar uma rota comercial foi concluída com sucesso. Dos 80 aventureiros, 28 sobreviveram e receberão presentes do próprio rei. Graças a esta missão, os jogadores conseguiram ganhar muita experiência e prestígio. Tudo isso elevou Zack ao nível 55, então agora o ferreiro poderia criar e reparar equipamentos de níveis mais altos. Mas Khan não recebeu apenas isso, porque também recebeu um presente do rei, que era o escudo de Videk. Um mês se passou desde a criação e escolha da profissão de ferreiro por um personagem chamado Zack. Khan já possuía o personagem Bartz, mas depois de criar Zack, ele mostrou sinais de ser um artista não convencional. O jogador foi capaz de derrotar o furioso Golem de Pedra, o que desencadeou um evento oculto. E depois disso, o cara mudou-se para Nozark, onde está localizado o próximo gatilho de evento. É por isso que os donos do jogo estão agora considerando os personagens Khan, porque a equipe de desenvolvimento acredita que esse usuário tem grandes chances de desencadear o evento em Micenia. Um dos homens perguntou que mesmo que o ferreiro pudesse ativar o evento, por que eles precisariam atrasar a atualização? Acontece que este evento poderia trazer grandes mudanças para toda a Arpedia. E se o evento coincidir com o lançamento de uma atualização, os usuários poderão ficar confusos. Mas isso ainda não convenceu o homem, que acreditava que as palavras do chefe do departamento, Kim, não faziam sentido. E tudo porque nem todo mundo queria atrasar a atualização do jogo por causa de um ferreiro de baixo nível. O diretor Sun Sel-shin disse que ninguém está pronto para assumir a responsabilidade pelas consequências negativas da mudança de data. E então um cara entrou nessa reunião e imediatamente disse que estava pronto para assumir total responsabilidade sobre si mesmo. Embora essa pessoa estivesse atrasada, ela imediatamente entrou no clima, dizendo que a atualização deveria ser adiada. E o retardatário quis mudar a data não só por causa do ferreiro, mas também para acrescentar algumas coisas na atualização. Depois disso, o plano do jovem com suas novas ideias foi apresentado ao restante da reunião. Havia muitos planos, então para isso teremos que reagendar um pouco para finalizar todas as mudanças. E se no final o jogo não obtiver as taxas de crescimento esperadas, o retardatário estará pronto para assumir a responsabilidade. No entanto, houve muitas mudanças, então outros começaram a temer que tais melhorias pudessem levar 2 anos. Mas o jovem apressou-se em garantir a todos que fazia a maior parte do trabalho durante as férias. Enquanto isso, Khan gritou enquanto dormia que finalmente havia capturado o hacker. E enquanto o jovem dormia, seu irmão mais novo observava, pensando em algo próprio. Depois de ficar assim por algum tempo, o menino simplesmente saiu sem perturbar o sono do mais velho. Depois disso, o aluno foi até a mesa, informando aos pais que Khan estava dormindo. A notícia irritou a mãe deles, porque Khan prometeu a ela que estudaria e brinca à noite. O pai, ao contrário, defenderá o jogador, dizendo que é ótimo, porque o filho está fazendo o que gosta. Mas a mulher não desistiu, porque neste caso o filho não conseguiria ganhar a vida. Isso também não parecia ser um problema para o homem porque An poderia administrar sua loja. Acontece que o próprio jogador ouviu toda a conversa da família, embora eles não o tenham notado. Depois disso, o cara saiu e se lembrou das palavras de seu pai de que como a família não podia ajudar Khan de forma alguma quando ele estava passando por momentos difíceis, agora o jovem deveria ter permissão para fazer o que quisesse. Segundo o jovem, seus pais têm muitas preocupações desnecessárias, pois há muito tempo ele não se incomoda com aquele incidente. O cara se lembrou da época em que tinha 18 anos e estudava na Clean High School. Um dia, Khan percebeu que havia um rato nadando na comida de sua cafeteria. Um estudante tirou uma foto de sua sopa com um animal e postou na internet, e a notícia se tornou muito popular. Depois de algum tempo, Kim Pil-chun, que muitos consideravam louco, irrompeu na aula do jovem.
E Kim veio justamente para encontrar An, que estava dormindo naquele momento, por motivos desconhecidos. Quando o cara conseguiu encontrar quem procurava, ele foi direto até o desavisado estudante. Depois disso, Kim começou a tentar acordar o cara, que não esperava que ninguém precisasse dele. Kan nem tinha acordado totalmente quando o louco simplesmente bateu nele, quebrando seu nariz. Kim disse ao aluno que ele estava acabado, embora o cara nem entendesse o que ele tinha feito. Naquele mesmo dia, quando Kan voltou para casa, seus pais perguntaram o que aconteceu com o rosto do adolescente e ele respondeu que simplesmente caiu da escada. Mamãe começou a se preocupar, mas o menino disse que estava bem, então não havia com o que se preocupar. Mas isso não era verdade, porque daquele dia em diante a vida de Kan se transformou num inferno. Kim Pil procurava constantemente o jovem para atacá-lo, e os amigos do adolescente começaram a se afastar dele. Todos os dias Kan era espancado e intimidado e ficava completamente sozinho contra todos. Um dia, um cara perguntou aos hooligans por que estavam fazendo tudo isso com ele. Após essa pergunta, Young Yun-il, que era o presidente do conselho estudantil do ensino médio, entrou na sala dos rapazes. Shen então disse a An que, como estava interessado em saber por que estava sendo espancado, o presidente do conselho estava pronto para explicar tudo a ele. Puxando o rosto da vítima para si, Jong-un disse que eles estão fazendo tudo isso sem motivo. O presidente do conselho disse que não havia necessidade de motivo para isso, porque ele simplesmente não gostava de Kan. Lembrando disso, o jogador lembrou o quão vil Young-yun era, então é melhor ele não chamar a atenção do cara agora. Kan estava confiante de que agora poderia transformar os infratores em costeletas com a sensação de batalha que recebeu no jogo. Mas então um guardanapo caiu no rosto de Kan, então ele parou de ver qualquer coisa e começou a se mover em uma direção desconhecida. Por causa disso, o jovem acidentalmente colidiu com um estranho que estava passando. O cara se apressou em se desculpar, mas de repente percebeu quem exatamente ele havia encontrado. Afinal, este não era um transeunte comum e desconhecido, mas o próprio Kim Pil-chun. Por medo, An não conseguiu dizer uma palavra, mas Kim, por sua vez, tentou forçar o cara a se desculpar. Mas então alguém chamou o valentão da escola, então ele soltou o cara assustado e foi embora. Pil-chun correu ao encontro do homem que lhe disse que os impostos aumentariam. E tudo porque a rota comercial de barcas a Nozark foi aberta recentemente, portanto, o tesouro de Lord Brodin está em estado deplorável. Porém, Pil-chun foi contra que a homenagem dobrasse de uma vez, mas o estranho perguntou calmamente qual seria a resposta do rapaz. O jovem respondeu que entendia tudo, concordando com as novas condições. Após esse encontro, An decidiu estudar o dojo, pois se enganou sobre o fato de que já estava tudo bem com ele. Embora o cara tivesse certeza de que não tinha mais medo de ninguém, aquele encontro fatídico provou o contrário. Quando o jovem entrou no prédio onde estudam artes marciais, viu como tudo era cruel ali. E então, de repente, Kan lembrou que estava desempregado, então não havia dinheiro extra para treinamento. O jovem já estava tentando fugir quando de repente colidiu com um homem. O homem, por sua vez, reconheceu Kan, gritando que o cara era ferreiro. Por uma coincidência inesperada, a seção para onde o jogador chegou acabou sendo a base dos Red Tigers. E então começaram a persuadir o ferreiro a se inscrever com eles, e até prometeram isenção do pagamento da mensalidade por 1 ano. Kan finalmente concordou e disse aos Tigres Vermelhos seu nome verdadeiro. Esse nome parecia familiar ao homem. Então ele começou a lembrar onde poderia tê-lo ouvido. E então o jogador lembrou que esse era o nome do filho do dono da loja, que também era amigo da filha. Depois disso, Kan perguntou qual era o nome do próprio líder dos Tigres Vermelhos, mas ele nunca se apresentou. O cara descobriu que o nome do comandante era Song Tai-su e então perguntou qual era o nome da filha. O homem respondeu que o nome de sua filha era Cherin, mas não entendia por que o ferreiro saberia disso. Então An chamou San Tai-sou de tio e disse que eles não se viam há muito tempo. A princípio o homem não entendeu o que o jovem estava falando, mas então veio a compreensão. Depois de todas as conversas, os homens começaram a treinar e, após terminar, Kan não tinha mais forças. Quando o cara voltou para casa, ele imediatamente entrou no jogo, pois esperava uma missão dos gnomos. Mas todos os planos do jovem fracassaram, porque os gnomos revelaram-se uma raça muito acirrada. Os anões acreditavam que uma pessoa não seria útil para eles, e além disso, o ferreiro poderia roubar o segredo de sua produção. Portanto, o jogador foi rapidamente expulso porta fora, não querendo ter nada a ver com a pessoa. Então o cara percebeu que precisava comer com urgência porque seu personagem estava sem resistência. Mas descobriu-se que comer neste lugar não é tão fácil,
Porque até a batata crua custa muito dinheiro. Mas o jovem decidiu comprar uma batata, mas não foi o caso, porque não tinha dinheiro para isso. O cara tentou implorar por um desconto, porém, depois foi imediatamente expulso da loja. O estado de Zack havia chegado a um ponto terrível, pois por falta de dinheiro ele não conseguia comer há muito tempo. Aí o cara resolveu vender seus itens para comprar comida e sobreviver. Em primeiro lugar, Khan decidiu tentar vender o escudo de Videk, do qual o ferreiro gostou muito. Enquanto o cara segurava o item nas mãos, um anão se aproximou dele e ofereceu 5 moedas de ouro por este escudo. O jovem ficou chocado ao receber 5 milhões de ouro. Portanto, Khan concordou imediatamente com o acordo, sem sequer hesitar, embora este item fosse caro para ele. Porém, parece que o ferreiro não entendeu bem o anão, pois pagou-lhe apenas 500 peças de ouro. E enquanto o cara percebeu o que tinha acontecido, o anão saiu rapidamente. O jovem não quis ceder ao gnomo, então correu atrás dele até a casa do vigarista. Enquanto Khan invadia a casa do anão, ele, por sua vez, desmontava o escudo que havia recebido. E o astuto fez isso para tirar todas as pedras do objeto, porque elas o interessavam. E enquanto o anão fazia seu trabalho, o ferreiro continuava a observá-lo embaixo da casa. De repente o cara percebeu que crianças se aproximavam do prédio e começaram a pintar as paredes. Sem pensar duas vezes, Khan foi até os hooligans, mas não para repreendê-los. Pegando um pincel com tintas de uma das crianças, o jovem começou a pintar ele mesmo a casa do gnomo. O dono da casa nesta altura verificou se as ondas mágicas da sua pedra coincidiam com as recentemente adquiridas e no final descobriu que não. Isso perturbou o anão, mas ele aceitou que nada poderia ser feito e decidiu ir para o Palácio de Gelo. Mas o anão não queria ir a lugar nenhum, então sonhou que alguém se casasse com ele. Abrindo a porta de sua casa, o proprietário viu que Khan, manchado de tinta, estava parado em frente a ele. E então o cara começou a xingar o gnomo. E ele, por sua vez, ouviu tudo isso sem emoção. Como resultado, o anão concordou em devolver seu escudo ao jovem, porém, sacudiu o objeto desmontado para fora da bolsa. Vendo isso, o jovem segurou o gnomo com força pelos ombros enquanto lhe assegurava que não seria difícil restaurá-lo. E então Khan começou a pedir ao anão que lhe contasse exatamente como ele conseguiu desmontar o escudo daquela maneira. Afinal, graças a essa habilidade será possível alterar objetos existentes da maneira que o próprio ferreiro quiser. Devido aos inúmeros pedidos do rapaz, o anão concordou mesmo assim em aceitá-lo como aprendiz. Depois disso, a professora levou o jovem até sua casa, perguntando se ele sabia alguma coisa sobre Anduras. O jovem sabia que se tratava de um monstro lendário que vivia no nordeste de Nosarka. Esta criatura adora joias, então os gnomos a aplacam com pedras e artesanato. Porém, esse gnomo iria matar esse lagarto, desenvolver as minas de ouro no norte e ficar rico. E para cumprir esse plano grandioso, o professor Jian criou o dragão Mak. Mas para reviver este dragão, o gnomo precisa encontrar uma fonte de energia adequada. E assim o jovem precisará ir ao Palácio de Gelo. Acontece que não só Khan foi a este palácio, porque outros jogadores decidiram chegar lá, pensando que esta era a masmorra escondida de Débora. E então alguém atingiu os heróis com um raio, o que claramente não foi um raio. Acontece que foi Irene quem disse que fez isso por acidente. Esta masmorra tornou-se conhecida há cerca de 2 semanas, justamente quando Cia e Khan estavam limpando a masmorra de Débora. Foi então que a arqueira lembrou que havia esquecido completamente de escrever ao ferreiro, apesar de ter prometido. E enquanto a garota pensava nisso, Loki apareceu diante de seus olhos, que precisava de tratamento urgente. De repente, os heróis notaram uma silhueta desconhecida e decidiram que era um monstro. Portanto, todos os jogadores começaram a se preparar para o ataque, esperando uma criatura desconhecida. Mas ninguém havia atacado ainda, pois nada era visível devido à espessa neblina. Quando a névoa finalmente se dissipou, Xia percebeu que não era um monstro parado na sua frente, mas sim Zack. Enviando Khan para este palácio, o anão mostrou que tipo de monstros viviam nele, e na aparência eles eram um pouco semelhantes aos soldados das árvores de Débora. Débora é um gênio em engenharia mágica, e os corações que ela criou têm uma energia forte. Acontece que os novos monstros melhoraram ainda mais graças a esses corações. Então Zack teve que trazer ao anão 30 corações do novo tipo de soldado das árvores para se tornar um aprendiz. Depois de ouvir a história do ferreiro, Cia o convidou para se juntar à guilda. Khan estava prestes a recusar, mas o arqueiro não lhe deu escolha, agarrando sua mão. E enquanto os jogadores lutavam, o ferreiro estava em missão, coletando os corações dos soldados de madeira. Finalmente,
O jovem conseguiu coletar todos os 30 corações, como o anão pediu. Nesse ritmo, os heróis chegaram à sala do chefe, diante da qual todos tiveram que se reunir e se preparar. Irene foi a primeira a entrar correndo na sala e viu uma mulher desconhecida chorando. E assim que a garota chegou perto demais, o estranho revelou sua verdadeira face. Acontece que não era uma mulher, mas uma água-viva, que é o monstro mais desagradável da Arpedia. Porém, Irene não foi ferida, pois é que a cobriu, razão pela qual ele próprio ficou petrificado. Felizmente, os jogadores tinham um espelho mágico que podia refletir qualquer coisa, então eles tinham uma boa chance de derrotar a água-viva. Como resultado, enquanto Khan era uma pedra, o resto dos heróis começaram a atacar o monstro juntos. O ferreiro teve sorte porque a petrificação foi temporária, então só teve que esperar 7 minutos. Os jogadores trabalharam bem em equipe, reunindo todas as suas forças. Os humanos irritaram o monstro, então ela começou a usar um segundo ataque de petrificação. Mas um dos jogadores percebeu isso com antecedência e ordenou que todos se escondessem atrás das colunas. O próprio cara tirou um espelho mágico de seu inventário, na esperança de derrotar a água-viva. Como resultado, o jogador conseguiu repelir o golpe do monstro com a ajuda de um item mágico. Todos ficaram felizes que seu plano funcionou, porém a água-viva ainda não foi completamente derrotada. O ataque de petrificação foi refletido através do espelho mágico na água-viva, e agora ela não conseguirá se libertar. Podemos dizer que o monstro está quase morto e só falta desferir o golpe final. Mas então os heróis ouviram um som incompreensível que confundiu a todos. Acontece que o som vinha da água-viva, que ridicularizava as pessoas por acreditarem em si mesmas e decidirem que poderiam matá-la. Embora os heróis tivessem certeza de que a água-viva não seria capaz de se libertar do fóssil, isso provou o contrário. Ninguém entendeu como isso aconteceu, então decidiram simplesmente se preparar para a batalha novamente. Mas então algo incrível aconteceu, pois o monstro começou a roubar vidas dos jogadores. Antes que as pessoas pudessem piscar, suas vidas desapareceram bem diante de seus olhos. O único sobrevivente não entendeu o que estava acontecendo, pois antes a água-viva não tinha essa habilidade. O jogador então decidiu usar o espelho mágico novamente, esperando que desta vez funcionasse. Porém, infelizmente, desta vez o item mágico não funcionou como planejado. Todos os jogadores se transformaram em pedras e o estado de petrificação permaneceu ativo enquanto o lançador estivesse vivo. Medusa disse que o espelho era seu ponto fraco antes de conhecer Débora. Mas agora esse truque não funcionará com a água-viva, porque Débora adotou de seu poder. Acontece que a bênção de Débora foi a única culpada pela derrota dos jogadores. Como resultado, a água-viva tornou-se muitas vezes mais forte após receber o poder da lendária bruxa. Por fim, o monstro decidiu usar a magia da própria Débora nos jogadores. Medusa convocou os portões escuros e tudo começou a girar, e os heróis decidiram que este era o seu fim. Mas isso não estava destinado a acontecer, porque a petrificação do ferreiro finalmente havia passado. E então Ken apressou-se em atacar a água-viva para salvar sua equipe. Graças ao cara, a petrificação de todos os jogadores desapareceu e a magia de Débora desapareceu do nada. Surpreendentemente, o ferreiro conseguiu derrotar a água-viva e salvar as outras. Antes de partir para o Palácio de Gelo, Khan pediu ao gnomo que usasse a forja. E o cara precisava disso para fazer uma arma com um escudo desmontado. O jovem entendeu que devido ao seu baixo nível não seria capaz de se tornar uma arma de alto escalão. No entanto, o ferreiro conseguiu fazer para si uma espada de categoria adequada, que tinha alto poder de ataque e durabilidade. Além disso, esta arma tinha uma habilidade especial que incluía a capacidade de acertar 100% de sucesso, mas apenas uma vez. E o cara teve que aproveitar essa única chance para derrotar a água-viva. E enquanto o jovem estava preocupado com a perda de sua espada, alguém o agarrou e o arrastou em sua direção. Acontece que os outros jogadores ficaram tão felizes com a vitória que começaram a atirar em Khan, agradecendo. Todos ficaram maravilhados porque o ferreiro conseguiu derrotar o monstro com um golpe. A atenção e os elogios constrangeram muito o cara, pois raramente alguém o elogia. Si estava muito feliz e desde o início teve certeza de que Ian era incrível. E enquanto os heróis elogiavam o ferreiro, todos começaram a se mudar para algum lugar. Os jogadores derrotaram o chefe e foram transportados para uma sala secreta no Palácio de Gelo. Irene não gostou muito deste lugar, então decidiu que eles estavam simplesmente enganados. Além disso, por mais que os jogadores procurassem, não conseguiam encontrar nada de interessante. Embora todos esperassem uma sala com recompensas, eles pensaram que,
Como ninguém havia conseguido completar a masmorra ainda, havia uma chance de a água-viva não ser o chefe principal. O ferreiro acreditava que como a água-viva pertencia à lista dos chefes, e ainda tinha habilidades ocultas, eles não se enganaram. Então, muito provavelmente, há algum tipo de segredo escondido na própria sala que precisa ser resolvido. O cara agarrou a mesa e ela, por sua vez, desmoronou, fazendo o jovem cair. Quando Khan se levantou, olhou para o pedaço de objeto que permanecia em suas mãos. E então o ferreiro pareceu entender algo que o divertiu tanto que até começou a rir. Os demais jogadores não entenderam o que estava acontecendo com o jovem. E então o jovem correu até o arqueiro com as palavras que ele tinha cal nas mãos. Aí ficou claro que o objeto na mão do cara não fazia parte da mesa, mas sim algo que estava manchado nela. Isso significa que há alguma razão pela qual a cal foi espalhada na mesa de pedra. Depois disso, o ferreiro começou a bater na mesa, tentando tirar o cal restante. Acontece que a mesa não era tão simples, porque nela estava desenhado um segredo que estava escondido. A história foi desenhada sobre a mesa e podia ser lida como um livro. Também havia representações de dragões atacando as pessoas com suas chamas. Também foi desenhada uma ilha, que parecia ter sido arrancada do solo junto com as construções. Todos ficaram novamente maravilhados com o quão inteligente Zack se revelou. Mas sobre a mesa não havia apenas desenhos, mas também runas estranhas e desconhecidas. Felizmente, um dos jogadores tinha óculos de mago, o que lhe permitiu decifrar as runas. Lá estava escrito que a antiga civilização micênica, que era imitadora de Deus, seria exterminada por sua arrogância. Foi lá também que o tempo de destruição da fortaleza aérea foi de 7 horas e 28 minutos, então é preciso parar o tempo e voltar no tempo. E então os jogadores ouviram algo que os lembrou de um sino tocando. Depois disso, todos ficaram cegos pelo chão, que começou a brilhar intensamente. O ferreiro adivinhou que o chão em que estavam era um círculo mágico de teletransporte. O diretor do jogo também ficou sabendo do acontecimento e ficou surpreso porque a fortaleza aérea foi descoberta em apenas 2 semanas. Portanto, o homem ficou feliz por terem adiado a atualização do jogo. O outro homem também concordou com o diretor, porque no final tudo sai conforme o planejado. Nesse ínterim, os jogadores completaram a passagem do Palácio de Gelo e depois conseguiram descobrir a fortaleza aérea pela primeira vez. Portanto, todos os membros da guilda receberam o título de descobridores da fortaleza aérea. Todos decidiram que descobrir a fortaleza aérea micênica era a recompensa por passar pelo Palácio de Gelo. E então uma criatura saiu da fortaleza, dizendo que estava aqui para conhecer a guilda. O personagem conduziu os jogadores ao Palácio Real direto para Sua Alteza. Depois disso, os heróis foram recebidos por outras criaturas semelhantes àquela que os conheceu. No entanto, Ivanius III, que era o único rei do reino de Micenas, não era como os outros. Ivanius era o espírito do rei do antigo reino de Micênia, que assustava as meninas. Os jogadores começaram a chamar o rei de fantasma, porém, ele era apenas um espírito que não podia cair no esquecimento devido ao seu apego ao mundo. Decidindo que sua majestade era um monstro, Irene decidiu que precisava ser atacado. O rei pediu a todos que se acalmassem e o ouvissem, pois ele encontrava convidados pela primeira vez em 300 anos. O reino de Micenas floresceu durante milhares de anos e a tecnologia mágica trouxe renda para o mundo inteiro. Mas o problema era que a tecnologia deles era muito avançada. Por causa disso, Miquenia foi acusado de invadir domínios divinos. Ivanius, que sobreviveu por pouco, e várias outras pessoas de seu povo fugiram da fortaleza aérea. Como resultado, o homem acabou trancado no subsolo e se tornou um espírito. Esta história era sobre quimeras e as pessoas eram punidas por criá-las. Porém, Ivani não se arrepende do que fez, pois se a vontade de aprender e aprender coisas novas é pecado, então Deus também é culpado de criar pessoas tão curiosas. Sua Majestade ficou ofendido porque o conhecimento sobre magia que seu povo coletou estava desaparecendo. Portanto, o rei quer restaurar a fortaleza e contar às gerações futuras sobre as façanhas de Micênia. E então Ivani pediu ajuda aos jogadores para ajudar a reconstruir a fortaleza aérea. Enquanto os outros pensavam, Irene concordou, pois sentia pena do velho rei. O ferreiro também concordou, pois entendia que se recusasse poderia haver uma luta em que a guilda perderia. Como resultado, todos apoiaram a ideia de concordar com esta missão e ajudar Sua Majestade. Depois disso, cada participante recebeu tarefas pessoais adequadas. As tarefas do ferreiro revelaram-se muito difíceis, pois ele precisava criar 3 grandes engrenagens e um dispositivo para regular a potência, além de ter habilidades de montagem de precisão de nível 6.
Mas, depois de ouvir as tarefas dos outros, Khan decidiu que tinha mais ou menos mais. Além disso, os jogadores receberam presentes que o rei preparou especialmente para eles. Sua Majestade esperava que a guilda fizesse todos os esforços para restaurar a fortaleza aérea. Todos os itens dados eram de nível épico, e o ferreiro recebeu uma jaqueta que aumenta a habilidade e a resistência. O cara já imaginava o que ganharia após completar a missão, pois já havia boas recompensas no início. Acontece que a convidada que visitou o rei há 300 anos foi Débora, que prometeu restaurar a fortaleza, mas em vez disso ela explorou o conhecimento de Micenas e fugiu. Depois disso, Khan decidiu perguntar onde ir para chegar à Terra. Ivani respondeu que não sabia, pois nunca havia tentado sair. A guilda de Cia não era a única que queria ir para o Palácio de Gelo, havia outras também. E todos foram recebidos por Lizzie, que se ofereceu para comprar um espelho mágico. E enquanto a garota tentava persuadir os outros a comprarem seus produtos, o muro atrás dela começou a desabar. E então todos os jogadores do time de Cia caíram sobre Lizzie, que de alguma forma apareceu da parede. Depois disso, o ferreiro disse que tinha razão, porque se você cavar na direção onde se ouve o som do vento, com certeza você pode sair. Os demais jogadores ficaram surpresos com as pessoas que saíram do muro, e ainda tinham um título de descobridores da fortaleza aérea. Os jogadores entenderam que não poderiam discutir a missão no jogo, então decidiram se encontrar na vida real. E então Khan percebeu que estava perdido, porque no jogo ele tem uma imagem legal, mas na realidade nem tudo é tão bom. Enquanto isso, rumores se espalhavam pelo jogo sobre um novo território chamado Torre Aérea. É claro que todos conheciam os descobridores, então a equipe de Cia entendeu que eles próprios haviam criado problemas. Por causa de pessoas curiosas, a guilda de Cia foi temporariamente proibida de entrar no jogo, porque muita atenção estava voltada para eles. Iowa foi contra porque ela realmente queria entrar no jogo. E quando todos começaram a falar que Zack havia sumido, ele apareceu, se apresentando para todos. Todos notaram imediatamente que Khan não se parece com seu personagem, pois no jogo o cara é mais frágil. No final, todos decidiram começar a se conhecer, e só Iowa se apresentou primeiro. O próximo cara a se apresentar foi Kim Jun-soo, que está no mesmo clube universitário que Cia. Então Pio Jeon se apresentou e, no fim das contas, ele frequenta a mesma academia que An. Ao ouvir isso, a menina ficou muito surpresa com o fato de Zack estar indo para a academia do pai. Foi quando ela percebeu que Shai-rin, com quem brincava quando criança, estava sentada na sua frente. A menina ficou chocada com a notícia, perguntando-se como não reconheceu imediatamente seu amigo de infância. Os amigos apertaram as mãos, conversando sobre há quanto tempo não se viam. Mas então só Iowa os distraiu, lembrando-lhes que eles haviam se reunido para discutir a missão. Com isso, os jogadores passaram quase o dia inteiro no café e já era hora de ir embora. Mas os outros não deixaram cair tão facilmente, pedindo-lhe o seu número de telefone. Depois disso, o cara ficou surpreso com a quantidade de novos contatos, pois há muito tempo não trocava número com ninguém. E então o jovem percebeu que algum número desconhecido estava ligando para ele. Quando Khan atendeu a ligação, quem ligou o cumprimentou como Bartz e depois se corrigiu ligando para Zack. Depois disso, o ferreiro descobriu que quem o chamou foi quem retirou seu Bartz. O hacker perguntou ao rapaz se ele gostava de subir de nível um novo personagem, o que deixou o jovem bastante irritado. E então o estranho perguntou por que Khan estava tão bravo agora, porque no jogo ele foi muito gentil com o atacante. Acontece que o ferreiro conheceu quem deletou seu personagem no jogo, e eles até interagiram. Um hacker ligou para fazer uma aposta, convidando Khan para brincar de esconde-esconde. E se o jogador conseguir pegar o atacante, ele devolverá Bartz para o cara. Porém, se o jovem ainda não conseguir encontrar seu inimigo, ele também removerá o ferreiro. Khan concordou com isso, mas avisou que se pegasse o hacker, ele o mataria. A pessoa que ligou não pôde ser rastreada nem mesmo pelo Departamento de Segurança Cibernética, e nem mesmo o Serviço Nacional de Inteligência seria capaz de localizá-lo. O cara começou a suspeitar de todo mundo, mas depois se recompôs, porque não dá para acusar todo mundo sem provas. Então o jovem decidiu não se desviar de seu plano e trouxe 30 corações para o gnomo, como ele pediu. Depois disso, o anão deveria levar Khan como seu aluno, então o professor entregou ao cara um kit de treinamento para o ferreiro Gully. O anão deixou o cara sozinho com os materiais que recebeu e correu para acabar com seu dragão. No livro que a professora deixou, o ferreiro conseguiu encontrar muitas informações de que precisava. O cara ainda conseguiu encontrar algo que o ajudaria a completar a missão de Miquenia.
Porém, mesmo com o conhecimento que adquiriu, o ferreiro não conseguiu fazer nada. Enquanto isso, Liz estava sentada sozinha, pensando que todo o seu negócio havia fracassado por causa de Zack. E então a garota percebeu que todos na cidade de repente começaram a se mover em uma determinada direção. Acontece que todas essas pessoas estavam correndo para ver o dragão real. Enquanto isso, depois de muitas tentativas, o ferreiro dominou a habilidade de desmontar objetos. Mas um dos jogadores não prestou atenção ao dragão, porque primeiro queria encontrar Zack. Dylan ainda teve que olhar para o grande lagarto, pois ele acabou esmagando o homem, matando. Muitos jogadores decidiram que o dragão era outro chefe para lutar, mas Lizzie ficou muito satisfeita com a situação, pois correu para recolher os objetos que sobraram depois dos mortos. Mas a felicidade da menina não durou muito, pois um dragão voou até ela. Porém, Lizzie se assustou em vão, pois, sem ter tempo de fazer nada com ela, a criatura explodiu. Depois disso, no julgamento de Nosarka, o ferreiro provou a todos que não teve nada a ver com o pedaço de ferro que destruiu a aldeia. E Gary concordou com o cara, dizendo que eles não poderiam ser parceiros, porque Zack era apenas um mensageiro para ele. Como resultado, o tribunal considerou o anão inocente, porque o dragão que ele fez era muito forte. No entanto, foi apresentada a condição de que os ferreiros teriam que criar uma arma dentro de um mês que pudesse derrotar Anduras. E se o anão e Zack não conseguirem fazer isso, serão condenados à prisão perpétua. O ferreiro esperava que Gary tivesse um plano e, por sua vez, simplesmente enviou o jogador para a Montanha de Fogo. Acontece que o dragão de Mac enlouqueceu apenas porque lhe faltava energia. O malvado Khan não deu ouvidos ao anão e decidiu simplesmente ir embora, mas Gally não deixou o cara fazer isso. O gnomo conseguiu subornar o jovem com a ideia de que no final ele receberia uma recompensa do professor. No final das contas, o jogador receberá uma luva que o anão desenhou pessoalmente. Se o cara completar a tarefa com sucesso, Gally não apenas dará a luva, mas também contará a ele sobre o conhecimento secreto dos gnomos. E para isso, o jogador só precisa ir até a Montanha de Fogo e pegar o coração do dragão. O coração do dragão é a fonte da vida do dragão, mas também a fonte da energia dos mágicos. Porém, o jovem não conseguiu esse coração, mesmo quando jogou pelo Bartz. Gally ouviu uma vez que o dragão, que mantinha relações estreitas com o chefe dos elfos, foi para a Montanha de Fogo para partir para outro mundo. Então o anão tinha certeza de que o coração do dragão poderia ser encontrado em algum lugar ali. Acontece que Khan precisa confiar nos rumores e fazer todo o possível para verificar tudo. Mas a distância não é o pior, porque a Montanha de Fogo é o lar de muitos monstros fortes. Como resultado, Khan decidiu que se as coisas não dessem certo, ele simplesmente fugiria. E então o balão começou a balançar. Depois disso o cara percebeu que todo esse tempo havia outro passageiro nele. O jovem não entendeu como o fraudador acabou na mesma bola que ele. O ferreiro tentou afastar a garota, mas ela respondeu que agora nunca mais se livraria de Khan. E tudo porque Lizzie tinha certeza de que o ferreiro estava voando para completar uma missão, então ela quis segui-lo. 3 dias depois, os jogadores chegaram ao lugar certo e então Lizzie percebeu que nem tudo estava como ela imaginava. E as pessoas foram imediatamente recebidas por um escorpião, que era um monstro de alto nível. Embora Liz estivesse em pânico, o cara decidiu que conseguiria lidar com um escorpião. Porém, houve um problema, pois o jovem calculou um pouco mal na quantidade. Os jogadores já haviam aceitado que não poderiam escapar, mas então viram que uma flecha ou lança havia acertado um dos monstros. E depois disso, o cara e a garota viram seu salvador, que acabou por ser um homem-lagarto. No final, graças a criaturas incomuns, os jogadores ainda conseguiram sobreviver, mas ainda era difícil chamar isso de salvação, porque depois dos escorpiões, os homens-lagarto voltaram sua atenção para as pessoas. As criaturas decidiram que desde que as pessoas invadiram seu território, elas precisavam ser sacrificadas. Os jogadores não sabiam para onde estavam sendo levados, porque nunca haviam encontrado tais monstros antes. Com isso, de medo, o jovem simplesmente desmaiou, sem saber o que aconteceria com ele. E quando o ferreiro finalmente recobrou o juízo, ele não estava na melhor posição, assim como o fraudador. Lembrando-se da garota, Khan perguntou esperançosamente se ela tinha alguma bugiganga mágica que pudesse salvá-los. Mas Lizzie naquela época só estava falando sobre como esse jogo era terrível, então ela não aguentava mais. Então o ferreiro tentou chegar a um acordo com os lagartos, perguntando por que deveriam ser sacrificados. Mas tudo isso foi inútil, e o jovem já começava a sentir que ia tocar na lava. Depois disso,
As criaturas disseram ao jovem para aceitar com calma o seu destino e permitir-se ser sacrificado. Porém, o líder dos lagartos apareceu de repente, ordenando que parassem e deixassem o povo ir. O líder da tribo disse que os jogadores não deveriam ser sacrificados, pois são mensageiros do grande espírito. Os outros lagartos não entenderam isso, mas o líder disse que não se deveria entender, mas simplesmente obedecer. Acontece que o grande espírito voltou-se para o líder e disse que precisava de ajuda das pessoas, embora um dos lagartos tivesse certeza de que não precisava de ajuda. Os jogadores consideraram que agora estavam completamente seguros, mas o líder ordenou que os grandes enviados fossem levados para a masmorra. Zack e Lizzie não esperavam por isso, pois já pensavam que agora teriam que ser bem tratados. A princípio, os lagartos disseram que os jogadores eram mensageiros do grande espírito, e depois os trancaram atrás das grades. Acontece que o guerreiro lagarto e o líder lagarto estavam discutindo o que fariam com o povo. Embora o líder fosse a favor de aceitar a ajuda dos jogadores, o guerreiro não gostou nada deles. Como resultado, as criaturas decidiram que, como o grande espírito nunca comete erros, elas precisam deixar as pessoas irem. E o ferreiro e o vigarista não perderam tempo, tentando sair sozinhos da masmorra. Mas algo não saiu de acordo com o plano dos jogadores, porque um guerreiro lagarto saiu ao seu encontro. Então as pessoas decidiram fugir, decidindo que estavam em apuros, então precisavam se salvar. O lagarto correu atrás dos jogadores, gritando que precisava falar alguma coisa. O guerreiro até pediu ajuda aos guardas, mas Khan não quis desistir, sacando uma picareta. O ferreiro começou a abrir caminho para fora da parede enquanto os lagartos tentavam detê-lo. Zack e Lizzie não tinham ideia de que, enquanto tentavam escapar, alguém os observava. E foi um cara desconhecido que, com a ajuda de seus poderes mágicos, encontrou os jogadores. Acontece que o jovem não estava sozinho e procurava alguém específico. O ferreiro e o golpista foram facilmente localizados por causa da parede quebrada, então agora todos poderiam descobrir para onde ir. O próprio Zack, entretanto, estava conversando com o lagarto enquanto Lizzie gritava ao ver algo atrás do cara. E depois disso, uma grande coluna de fogo voou contra os jogadores, que apareceu do nada. Foi então que ficou claro que os estranhos não estavam caçando Ferreiro e Lizzie, mas sim lagartos. Todos esses jogadores eram apenas invasores que caçavam lagartos. As criaturas começaram a gritar que precisavam lutar, embora estivesse claro que não poderiam vencer. O jovem não entendia por que os monstros não podiam simplesmente fugir, porque neste caso era inútil lutar. E então o líder agarrou os jogadores, ordenando que todos corressem para o deserto de Sarim para escapar. Um dos lagartos não teve tempo de escapar, então foi pego por Yuna, que decidiu que iria torturar a criatura. No entanto, Sia a interrompeu, dizendo que a tarefa da missão não indicava lagartos atormentadores. E então Yuna começou a xingar o arqueiro por ousar apontá-la. Enquanto a menina estava distraída, o lagarto conseguiu morder sua perna e fugir. Os sobreviventes, como disse o líder, estavam atualmente no deserto, escondendo-se dos agressores. Aí o ferreiro percebeu que tudo isso aconteceu por causa dele, porque ele quebrou a parede, então resolveu pedir desculpas. Mas as desculpas não foram suficientes, pois por causa do ato do jovem, a localização da caverna foi revelada, razão pela qual os lagartos não conseguiram proteger o seu patrimônio. E então o líder apressou-se em interromper a todos para explicar tudo com calma. O lagarto disse que desde os tempos antigos sua tribo guardava a herança do dragão. O líder admitiu que os lagartos protegeram o local onde o dragão Edeas foi enterrado por mais de 1000 anos. Essa informação deixou o ferreiro feliz, pois ele finalmente descobriu onde estava o coração do dragão. As pessoas que participaram do ataque aos lagartos receberam muito dinheiro por isso. Acontece que todos foram pagos para essa missão por um xamã lagarto que pode usar magia e feitiçaria. Na tribo dos lagartos tudo deu errado justamente depois disso, quando o xamã lagarto traiu os outros. Este lagarto recebeu o título de xamã porque era inteligente, portanto, conseguiu reanimar a tribo. Mas de repente o lagarto começou a mudar, querendo tomar posse do poder do coração do dragão. A mulher tentou roubar o coração, mas foi impedida. Porém, com a ajuda da magia, conseguiu escapar, mas sem um item valioso. O lagarto não desistiu de tentar dominar o coração, usando pessoas para isso. As criaturas tentaram proteger o coração, pois se pelo menos um legado desaparecer da montanha de fogo, ele explodirá devido à força vulcânica que é suprimida por este legado. Mas até agora está tudo em ordem, pois o líder escondeu o coração do dragão na lava. Porém, uma vez por mês os lagartos realizam um ritual para encher de força o coração do dragão.
Falta uma semana para o próximo ritual, então durante esse período os monstros devem retornar para sua caverna. E se durante esse tempo o coração não estiver cheio de força, a montanha de fogo explodirá. O cara então decidiu ajudar a tribo dos lagartos, mas Lizzie foi contra, porque era muito perigoso. Como resultado, os jogadores chegaram à Esfinge de Aço, uma enorme estátua que guarda a entrada da masmorra da pirâmide de outro mundo. Deitada em sua cama em casa, Cia perguntou aos outros como estavam se saindo com as missões, e todos ficaram bem. Mas a arqueira duvidou da tarefa em que concordou em se envolver. Nessa época, o ferreiro estava desmontando a estátua em sólidas placas de ferro. Afinal, os lagartos tinham armas inúteis e Khan decidiu consertar isso. Enquanto o cara tentava ajudar as criaturas, Lizzie olhou para o pingente do líder, acreditando que era muito caro. Portanto, o golpista tentou trocá-lo por alguns itens dela, mas o homem recusou. Mas em vez disso, o líder ofereceu à menina uma rosa do deserto, que ela também não recusou. O resto dos jogadores, entretanto, esperavam que os lagartos aparecessem. Uma das pessoas resolveu dar um passeio e conheceu uma garota que lhe parecia familiar, pois estava fugindo com os lagartos. Liz estava simplesmente tentando encontrar mais rosas do deserto, porém o jogador a interrompeu perguntando sobre seus oponentes. Devido ao fato da menina não ter divulgado a informação, o estranho tentou atacá-la, mas Khan resistiu ao ataque. Enquanto o jogador tentava forçar o ferreiro e a garota a lutar contra ele, um exército de lagartos juntou-se ao povo. Ao saber disso, os jogadores também começaram a se preparar, pois teriam que lutar contra monstros. E assim começou a verdadeira guerra entre pessoas e lagartos. E desta vez não foi tão fácil para os jogadores, pois as criaturas agora possuíam armaduras e armas de alta qualidade. Embora todos pensassem que Zack estava ajudando os monstros, na verdade, seus planos ainda incluíam roubar o coração do dragão. Os lagartos confiaram no ferreiro, mas ele decidiu que a missão era muito mais importante para ele, ele só precisaria evacuar todos antes que o vulcão entrasse em erupção. O ferreiro decidiu que ninguém se importava com ele agora, então era hora de roubar, mas então alguém atirou na perna dele. Aí o cara percebeu que um dos jogadores estava mirando nas articulações e bloqueando os movimentos em vez de matar. Khan sabia que a flecha tinha que estar visível para poder ser disparada, então ele criou um colapso para esconder a visibilidade. Assim, o jovem conseguiu ir direto ao arqueiro. E aí o cara viu que o arqueiro desse tempo todo era sua amiga Cia. Liz e o líder conseguiram evitar a batalha, então eles estavam descansando, imaginando como os outros estavam. A menina ainda tentou convencer o lagarto a lhe dar o precioso pingente. Acontece que se você desatar esse colar, o líder não conseguirá mais controlar os lagartos, dos quais a mulher se aproveitou. Graças ao efeito surpresa, o xamã conseguiu levar para si o pingente mágico. O líder tentou pedir socorro, porém, seu adversário colocou todos os servos para dormir. E o motivo do comportamento dessa mulher foram as regras que o líder criou. E quando o lagarto estava prestes a matar o líder, Lizzie veio em sua defesa. Enquanto isso, amigos compartilhavam quem estava passando por qual missão, pois ficou claro que eram diferentes. Acontece que Cia está em uma missão para reconstruir a fortaleza aérea micênica, em busca de asas do vento. E para completar esta tarefa, o arqueiro precisava encontrar o pingente do líder. Por causa desse pingente, a menina se envolveu nessa história toda com o lagarto xamã. Porém, Cia não teve tempo de terminar a história, pois foi atacada por um dos adversários. Vendo que Zack estava se comunicando com o inimigo, os lagartos lhe apresentaram uma escolha, onde o cara deveria escolher entre eles ou o arqueiro. Como resultado, o jovem disse aos monstros que não iria lutar contra eles. Mas Cia era aliada do ferreiro, então ele também não iria desistir dela. Então a menina disse que eles não tinham motivos para lutar, pois todos os lagartos estavam sendo conduzidos pelo nariz pelo seu líder. O arqueiro disse que o líder estava apenas enganando a todos. Acontece que enquanto o lagarto pedia a Lizzie que se afastasse, o líder sacou uma espada e perfurou as duas garotas com ela. A xamã lagarto era muito esperta, e o líder a apoiou, acreditando em sua força. Depois de algum tempo, a mulher conheceu o marido e tiveram um filho. Por ordem do líder, o lagarto hipnotizou seus companheiros, enviando-os para a guerra, e ajudou nos sacrifícios. Como resultado, o marido da mulher morreu na guerra e seu filho foi sacrificado ao grande espírito, e então o xamã aprendeu a verdade. A mulher conseguiu encontrar o livro do líder, onde estava escrito que o coração pode transformar um monstro em dragão, que era o plano do líder. Portanto, o lagarto decidiu se vingar da criatura que destruiu completamente sua vida.
A xamã entendeu que ela não conseguiria sobreviver sozinha, mas, felizmente, encontrou muitas rosas. Com o dinheiro, a mulher conseguiu contratar pessoas que a ajudaram a atacar a caverna dos lagartos. Descobriu-se que o pingente do xamã é capaz de fazer lavagem cerebral, da qual o mentiroso se aproveitou. O lagarto xamã então percebeu que muitos de seus companheiros de tribo morreram por causa de sua sede de vingança, então ela decidiu expiar sua culpa. A mulher morreu, mas antes conseguiu usar sua magia no líder. Mas o velho decidiu que parecia que a magia não funcionou, pois o lagarto morreu durante o ataque. Lizzie viu tudo isso porque sobreviveu e percebeu que havia defendido o líder em vão. O lagarto admitiu para a garota que sempre usa todos para atingir seu objetivo, e enquanto isso ele mesmo pensou que era hora de matá-la. Então a golpista percebeu que precisava ligar para Zack com urgência, porém, esqueceu de adicioná-lo como amigo. A menina percebeu que não tinha outra chance de salvação e, enquanto isso, o líder já estava mirando nela. Porém, nem tudo estava perdido, porque Khan ainda veio, e não sozinho. Mas, infelizmente, os jogadores não tiveram tempo, porque Lizzie acabou morrendo. E então o líder se apresentou aos personagens, tornando-se novamente um velho afável. Quando o líder soube que a caverna pertencia a eles novamente, ele correu até lá para fazer um sacrifício. Mas os outros pararam o velho, perguntando onde ele estava com tanta pressa, pois o dia já havia passado, mas o espírito não se irritou e não explodiu a caverna. Então o líder percebeu que não havia mais necessidade de fingir, pois sua mentira havia sido exposta. Depois disso, o velho usou o pingente e ordenou ao guerreiro que matasse o povo. Contrariando as expectativas do líder, o lagarto começou a atacá-lo, e não as pessoas. O líder não entendeu por que não pôde, como antes, fazer uma lavagem cerebral no guerreiro. Acontece que o pingente não funcionava mais devido à marca em seu pescoço que o feitiço havia deixado nele. Então o velho percebeu que estava em uma situação difícil e jogou pedras no ferreiro para distraí-lo. Enquanto isso, o próprio líder começou a fugir, pois entendeu que não conseguiria lutar sem o pingente. Depois disso, o velho foi até a Montanha de Fogo para pegar o coração do dragão. Afinal, se o líder comer o coração, ganhará uma força incrível, mesmo que ainda não seja perfeita. Porém, o que o velho tirou da lava não foi o coração do dragão, como ele esperava. E o verdadeiro coração do dragão estava nas mãos do ferreiro, que conseguiu pegá-lo primeiro. O dirigente tentou tirar o objeto do jovem, porém, não teve sucesso. O velho disse que o coração brilha roxo apenas porque ele o encheu de vitalidade sacrificando seus súditos e seu povo. E então o líder percebeu que todo o seu povo tinha ouvido suas palavras, então agora todos sabem que o velho acabou por ser um mentiroso. Os lagartos decidiram que o líder não era mais seu aliado, pois havia arruinado muitas vidas em seu próprio benefício, então o guerreiro matou calmamente o velho. Depois disso, Khan percebeu que a cor do ovo ficou ainda mais saturada. Ou o jovem poderia simplesmente estar enganado, e tudo lhe pareceu